Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos aqui Oi. em mais um Café com Gráfico, hoje com o Rogério. Seja muito bem-vindo, Rogério. Mais um convidado super especial que vai trazer vários insights para vocês de trade. Tem uma história fantástica e pode se apresentar para nós. Boa noite, Dai. Ó, prometi e trouxe a xícara. Não é café, aqui vai ser o chá com gráfico. Não bebo café. Eu tô aqui, ó, com meu cafezinho aqui. Então, Tintim, Ó, gente, todo mundo, eu, hein? né? Eu tenho. E se eu tomar café uma hora dessa, eu não durmo mais, não, pô. Já tenho que tomar um alprazolam pra dormir. Imagina se tomar um café. Se eu falar que o É, café nunca fez esse efeito em mim, pode crer. Sério? posso tomar o tanto que for de café, eu durmo. Nem sim. É, eu tinha isso com energético. Tomava energético à noite, chegava em casa e dormia normal. Mas o café. Sou formado em TI, né? Então trabalhei muito tempo com TI. Cara de TI toma café demais. Eu acho que na época de TI eu já tomei todo o café da vida. Mas vamos lá, apresentaçãozinha rápida minha. Sou Rogério Antônio, tenho 37 anos, profissional de TI há 20 anos, estou no mercado financeiro desde 12 de junho de 2019, com uma pessoa em comum que você também conhece, o Isaac. Como a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Seja agora aqui com a gente nessa live ou depois, quando você postar nas redes sociais, viu o story dele e perguntei para ele, mano, dá para ganhar dinheiro com isso aí? E graças a Deus ele foi honesto e sincero, né? Ele falou, dá, mas dá para perder também, toma cuidado. Então eu Sim. entrei esse mês agora de junho, completei 6 anos e, cara, eu ganhei muita grana nesse mercado. Ao longo eu vou contar um pouco mais da minha história. Comecei com pouco dinheiro no mercado, não sou um dos caras que vim de família rica, que trouxe muito dinheiro de outros negócios, de empreendimento para cá e fiz bastante grana nesse mercado. Muito bom. E você começou em qual mercado específico? Verdadeiramente eu comecei na Bovespa, o meu primeiro cadastro em 12 de junho de 19 foi na B3, vi o story do Isaac e no dia seguinte vi um conhecido meu da época de marketing de relacionamento postando que ia vender um curso numa sala ao vivo e aí eu falei, cara, então é isso. Aí eu já tinha aberto a conta na Rico, aí abri na Genial porque ele falou que o Genial era melhor para operar. E o cara era péssimo operando ao vivo. Péssimo. Ai, Coisas de curso. ele era péssimo. Ai, gente, tá. E aí, você da B3 foi como pro Forex? Eu demorei ainda para ir para o Forex, acreditem. Talvez eu seja a única pessoa que passou e que passará pelo café com gráfico que fez dinheiro como trader operando opções binárias. Ainda em É, junho, no final de junho, a minha conta, inclusive, é o mesmo ID até hoje. 28 de junho de 2019, eu me cadastrei na IK Option e lá, como trader, eu saquei até agora 1.980.000 reais. olha, parabéns, porque Então, olha, e que não, option, eu não conheço. Ó, eu e que deixo aqui, option ó, eu é deixo aqui, ó. terrível, cara. Eu ganhava cesta de Natal, de aniversário da Ike Option na minha casa, porque eu era o único idiota que ganhei dinheiro. É verdade, pô. Eu sou o único cara que ganhei dinheiro da Ike Option sem divulgar a Ike Option ganhando por isso. Eu ganhava como trader e eles ganharam muito dinheiro nas minhas costas que eu só fui descobrir esse ano. Não, Então eles mas me porque a retribuíram. maioria fazia o quê? Influencer, né? Ia Sim, lá, IKEOPtion, vamos divulgar IKEOPtion. Aí sim, divulgava, até porque era meio difícil ali, você começou a barra saque, né? sim, Na IKEOPtion lá, em todas as OBs. Então a galera começou a fazer, vamos divulgar que ganha dinheiro divulgando, né? sim. Então muitos gurus fizeram isso, bastante até. Então, é um mercado sujo, com muito picareta. Eu sou muito transparente nas coisas que eu falo, né? Eu estou tentando agora trazer, até falamos aqui antes, o meu operacional gratuitamente para a galera, esse mesmo operacional que me fez sacar mais de 1.900.000 Nike Option, em outras corretoras saquei uma grana bem legal também.
E tento sempre dar as dicas para as pessoas do que fazer para você não tomar ban, sabe? Não ter a conta bloqueada, porque a minha conta tem 6 anos a mesma conta, mas o grande sofrimento da maioria das pessoas, inclusive um dos caras que seguiu a minha técnica corretamente, talvez ele entre aqui daqui a pouco, deve estar aí já, é que não dá para ver todos aqui em cima. Ele começou com R$ 100, ele seguiu minha técnica à risca, e em 8 meses ele transformou R$ 100 em 10.000. Quando ele bateu 10 Hum, mil, a Option bloqueou ele. Então eles bloqueiam mesmo. Se você eles não saber bloqueiam, jogar bloqueiam. o jogo, fizer alguma besteira, eles bloqueiam mesmo. E eles estavam bloqueando até pelo valor, não era nem questão de operacional, nada do tipo, era o valor mesmo. Você Sim, chegava tipo em R$ 15.000, eles começavam a bloquear, bloqueia. entendeu? Aham. É tipo, Diminuir o payout. tipo Era. algumas mesas proprietárias. Então, a gente vai chegar lá, né, na parte grande do mercado, Ai, mas sim, pô, Jesus. mesa proprietária foi, eu diria que OB foi a grande, eu ganhei dinheiro com isso, estou fazendo divulgação disso, mas tem que falar a verdade. Foi a grande pirâmide de 2019, 20, 21, e a mesa proprietária foi a grande pirâmide de 22, 23, 24. Porque o que teve de mesa proprietária, que o objetivo era só você comprar a prova e nunca deixar sacar, foi um absurdo. Yes, passei por várias. Tamo junto. Tamo junto. Tamo aí. Sim, Mesas, mas mesas eu posso falar também, que eu passei por várias. Agora, OB não, porque quando eu comecei, me apresentaram, óbvio, né? Todo sim, mundo que inicia parece que você entra numa tribo, né? Quando você sim, começa o trader. E sim, aí você vai conhecendo várias pessoas, então, vamos operar OB. Beleza, aí eu fiz minha conta na IK Option. E nessa época tinha um rapaz que era daqui também, era mais de Guarulhos, e ele estava crescendo ali com a IK Option. Aí eu falei, meu, como eles estão crescendo com essa IK Option aqui? Enfim, era mais marketing do que só a parte operacional, ali. entendeu? Sim, Era sim, mais sim, isso. Aí quando eu fui ver mesmo, que eu fui estudar mercado, eu vi que era isso. Tá, eles sim, tinham feito vários cursos de marketing, então estava vendendo bem, né? Eu pode cheguei a crer. comprar o curso ainda e Sim. comprar o tal robô deles. E era um indicador. Quem Ai, nunca? Quem nunca, não, não né, tem quem gente? não passou por isso. Aí, meu, só ladeira. Foi ladeira, assim, total. Aí, Sim, beleza. Aí eu fiquei pouco tempo nisso daí, eu já vi que era perca de tempo. E aí sim, eu fui direto para o mercado internacional e comecei a estudar. sim. É, Mas Bom, você fez dinheiro com o OB, então foi diferente para você. foi Porque, totalmente diferente. Mas eu teria feito muito mais dinheiro. Ó, vou te falar números. Um cara da Equioption entrou em contato comigo agora em abril de 2025. Se eu tivesse operado, fez e ainda faz. Ó, o Flávio tá na live comigo e acompanha. Valeu, Flávio, por mostrar a continua fazendo realidade. OB ainda, isso aí. Continuo fazendo, pô. É, Esqueci o que eu ia falar. Me ajuda aí. Pior que eu perdi aqui também. Calma aí, vai. Gente, vocês Então, lembram aí? Ajuda aí, ajuda aí. na minha cabeça. é, Os números que teria ganho. Ah, você teria Valeu, ganhado muito verdade. mais, Cara, isso mano, o aí. Flávio é muito. Mano, valeu, Marcão, valeu, Flávio. Cara, então, uma pessoa da Equioption entrou em contato comigo, que a Equioption tá com uma outra corretora também, e falou para eu divulgar ela. Eu falei, não, mas eu só deixo meus vídeos que eu operei lá. Ele falou, então, o seu gerente da Equioption viajou o mundo inteiro com dinheiro que era para você ter ganho divulgando a Equioption. Em resumo, se eu tivesse divulgado a IK Option, eu teria ganho mais ou menos US$ 1 milhão nesse mesmo período. Eu ganhei aí uns 200, uns US$ 400 mil, vamos colocar em dólar. E se eu não tivesse sido trader real, operando, brigando com o mercado e sacando, tivesse feito igual todo mundo com conta fake, operando na conta fake só para utilizar como divulgação, eu teria feito mais de US$ 1 milhão como afiliado. Eu Eu falei, sei porque uau, tem então, muitos que cresceram fazendo isso. Por isso que eu falei. Falei, meu, eu, quando eu vi o cara aqui, eu falei, ué,
como esse cara tá crescendo com a IK Option? sim, Justa a sim, IK Option, entendeu? sim. É, Então, eu assim, conheci, tinha alguma coisa, né? Aí eu sim. comecei a perceber o que é. Como trader, eu conheço. Agora o Flávio está fazendo, vai estar conseguindo sacar também, mas como trader, eu conheci duas pessoas que fizeram dinheiro e sacaram. O Neander Santana, que usou minha técnica, transformou 100 em 10 mil e sacou e depois foi bloqueado. E o Jefferson, mas o Jefferson também jogava o jogo. Ele era trader, mas fazia divulgação. Ô, É, gente, calma aí. Muta. legal. Pronto. Hoje não, hoje ele já mudou o pensamento. Agora, aí, ó. Ô, Aí, ó. galera, tem Não tô mais. apertando nada. O Calma aí, que que calma aí. apareceu aí? Não apertou nada aí. Mutado, Desmutou. mutado. Pronto, todo mundo É, mutado. Valeu. Vai. Então, conheci essas duas pessoas e esse mês agora eu conheci um cara que fez muita grana, mas tipo assim, com aquele negócio de sessão China, sabe? Mas teve muita conta bloqueada, teve que comprar CPF dos outros. Então, eu vi um cara que me mostrou, mano, eu enriqueci na IK Option fazendo sessão China, mas era uma coisa que era proibida pela IK Option, sabe? Então, eu Sim, jogava uma conta contra a outra e tal, e fazia uma grana. Então, eu conheci esse mês, mas, tipo assim, fazendo coisa que era ilegal no negócio mesmo, né? Não sim. era indo lá e utilizando uma técnica, uma estratégia, uma análise, etc., para fazer o negócio acontecer. Depois a gente vai fazer um negócio relacionado a IK Option. Vamos. É, É, vamos lá. Depois vamos. disso, você foi pro Forex. Forex eu fui em dezembro de 2019. E antes de ir para o Forex, eu quero contar um negócio rapidinho, que aí envolve os dois, né? Mas foi a primeira, eu vou contar de algumas vezes que eu chorei no mercado financeiro. E a primeira vez que eu chorei foi muito engraçado, porque o Flávio tá aqui comigo, me apresentou uma galera que ajudava a montar, na época eu não entendia sobre isso, a gente montou uma sala de sinal no Telegram para IK Option, então a gente montava sinais e vendia no Telegram. Na verdade, vendia assim, o começo foi de graça e depois comercializava baratinho, mas o que não foca na venda e sim no educacional e o quanto as pessoas são indisciplinadas. Essa sala de sinal que eu montei em setembro de 2019, ainda muito no meu começo, no primeiro mês ela deu 20% de rentabilidade. Eu deixei uma conta com capital só para fazer as operações que eu mandava no Telegram. No primeiro mês ela deu 20%, no segundo ela deu 30% positivo, aí no terceiro, em novembro, ela deu 10% negativo. Em dezembro, ela deu de novo 20% positivo, ou seja, estava com mais de 60% positivo em 4 meses. Em janeiro de 2020, ela deu 4,5% positivo. Em janeiro de 2020, nós tínhamos 176 inscritos no canal do Telegram operando. 171 quebraram a conta com a gente sendo positivo no mês. Hum, Foi a primeira vez que eu chorei no mercado financeiro de falar assim, meu, o que que eu tô fazendo de errado? E aí eu tentei achar essa resposta, tentei achar essa resposta, tentei achar essa resposta, tanto que eu saí do educacional na época, tinha curso na época, tinha mentoria desde agosto, cancelei curso, cancelei mentoria, cancelei sala de sinal, para eu tentar entender o que eu estava o que fazendo de tinha errado. acontecido. E a Uhum. principal coisa que eu entendi é, eu não estava fazendo. Hoje, eu olho para trás com clareza de a maioria esmagadora das pessoas vão perder dinheiro em tudo na vida. As pessoas começam a faculdade e 80% não chega no final. E, cara, é triste falar isso, tá bom? Sendo tão transparente, mas 84% das pessoas que vão assistir essa live, vão assistir esse vídeo gravado, não vão sacar dinheiro no mercado financeiro, porque ou vocês serão arrogantes ou vocês serão gananciosos. A maioria é ganancioso. É, Sendo é bem um, sincera, a ganância é a maior. e chega a ser, Principalmente, principalmente quando você está iniciando no mercado. sim, é muita gente que quer Você. começar no mercado com R$ 1.000 e fazer 5.000 de lucro no primeiro mês. Às vezes o cara nunca teve um salário de 5.000 na vida e ele Uhum. acha que ele vai fazer num negócio que ele está começando do zero. É loucura. Eu vejo isso porque eu opero swing trade, então imagina, né? Vem todo mundo muito ansioso para mim.
para poder sim, diminuir todo mundo. sim, Porque lá no swing a gente trabalha com rentabilidade muito mais alta, né? sim, Só que o tempo é muito maior. sim, Ou você tem uma paciência para entender que o mercado é a longo prazo, sim, ou você vai achar que não vai funcionar, sim. entendeu? Concordo 100% com essa frase. E Então, precisamos de mais pessoas como você também. Eu, falando para as pessoas, tenham paciência. O mercado financeiro não tem culpa da sua situação financeira atual. Se você vier com ansiedade, ele vai te levar tudo. exatamente. E leva mesmo, ele não tem É. dó, não. A dó é nossa, mas dele não tem Uhum. dó, não. Olha, É... olha esse movimento de hoje, pô. Você imagina Não. quantas pessoas não falaram, não, o dólar não vai continuar subindo, não. Aham. Não aceito o que o Então, mercado está te mostrando, não. o meu swinguinho tava lá comprovando. Então, gente, vamos continuar. Forex. O que mais do Forex ali, em relação a percas e ganhos, você passou? E quando você começou a operar a mesa proprietária? Vamos Forex, aí eu chego na mesa proprietária. Forex eu comecei em dezembro de 2019, e aí eu tenho uma característica que ela é muito própria minha, que é eu dificilmente desisto das coisas. Então, igual a maioria das pessoas vão contar para mim assim, cara, eu comecei em OB e parei. Aí eu comecei B3 e parei, comecei Forex e parei e me encontrei em tal lugar. Eu não. Eu comecei Bovespa e opero Bovespa até hoje. Eu comecei OB e opero OB até hoje. O Eu que você comecei no opera Forex, na Bovespa? Índice dólar? agora eu estou operando Bitcoin, mas o contrato futuro de Bitcoin. Estou Hum. fazendo umas graninhas legal às vezes. Mas não, mentira, mentira, mentira. Menti para vocês e não quero que passe uma mentira. Eu quase falei um palavrão aqui. Tá, sem ser palavrão. Eu sou a mulher de malandro do dólar. Eu apanho feito sei lá o que do dólar. Eu não sei operar dólar futuro. Eu apanho absurdamente. Então eu opero fortemente o índice e agora estou operando, dando umas brincadas legal com o Bitcoin ali na Como B3. que Mas tá o esse dólar. contrato futuro do Bitcoin na B3? Então, agora eles facilitaram ainda mais, que eles dividiram por 10, fracionaram por 10 o do Bitcoin. Então, cada tique que ele movimenta agora é 20 centavos e a margem para você operar agora é de R$ 40. Então, só é o único Hum. estranho, né, que eu estou acostumado a operar ele pela Binance no futuros. E aí, se Sim. olhar o valor em real do Bitcoin, é muito estranho. É baixo, Mas, né? pô, a análise é toda a mesma e operar pelo Profit é muito legal, né? A plataforma do Profit ela é muito bacana de se operar. Então, Você tá é, operando por qual corretora? eu estou operando pela Master Corretora, porque se eu opero 10 contratos no mês, eu não pago o Profit. Aí eu uso o Profit Ultra com 1 milhão de informações na tela e fica gostosinho de operar. Legal. Pode É, continuar até chegar no voltando Forex. no Forex, então, comecei no Forex, e aí é onde veio a primeira paulada minha. Comecei no Forex em dezembro, bem no comecinho de dezembro, e aí comprei um robozinho, esse aqui todo mundo conhece, o Marcelo Ferreira, da FiMate, uma Você técnica. comprou dele? Não, então, eu conheci um É, cara que tinha feito um robô da FiMate, aí eu vim estudando a FiMate, o Marcelo falava pra caramba, começando no mercado, falando, mano, vou ver quem fala mais. E a verdade, putz, não posso ficar expondo todo mundo aqui assim, né? Mas o Marcelo ganhou dinheiro, foi como IB, divulgando a Rantec, não foi como trader, pô. Quem não sabe isso agora acabou de descobrir, talvez ele me processe por isso. olha, no momento eu não posso falar o que eu sei, mas tá bom. É, enfim. É tudo isso É, aí. É, enfim, muita gente ganhou dinheiro como indicando corretor em vez de ganhar dinheiro operando, e aí operar com dinheiro que você ganhou. Mano, todo mundo tem que trabalhar, mas sem muito esforço é muito mais fácil do que operar com dinheiro que é mais doído de se ganhar, vamos chamar assim. Enfim, comprei esse robô, tava com R$ 50.000, US$ 10.000 operando, e um dia, posso falar isso, né? Estava o Pode. robô ligado, operando o GBP JPY, e esse robô fazia martingale. E aí, por volta de 2h15 da tarde, vou eu fazer um número 2 para ser discreto aqui. Almocei, o almoço não caiu bem, fui fazer o número 2 e deixei a conta rolando. Em exatos 20 minutos,
Eu saio da frente do computador e volto, e esse robô tinha perdido R$ 38.000. Dia Mano do 18 de céu. dezembro de 2019, eu perdi R$ 38.000, tendo só 50. Então, foi a primeira paulada que eu tomei grande, foi essa. Na verdade, foi a segunda, mas a forte que doeu foi essa e sem poder fazer nada, né? Cara, todo mundo passa por um processo de robô na vida, né? Sim, não, tem Não, pior. não tem jeito. Eu também passei por um processo de Sim, robô na vida. Quando sim. eu entrei no Forex, eu comprei um robozinho, que também Eu era acho que todo mundo entrou no martingale. Forex comprando robô. É, era martingale, aí, meu, ninguém tinha, não tinha instrução, para ser bem Sim, sincera, né? E aí não podia deixar na notícia, né? sim, Meu, totalmente sem instrução de nada. Deixei o robô ligado lá e vamos embora, fazer o que tinha que fazer em casa. sim. Adivinha? Foi embora em Pau. uma notícia, assim, ó, tchau. Do- É, Foi assim, terrível, então, terrível. a história fica pior com outro robô. Em janeiro, eu comprei outro robô. E aí sim eu usei quase toda a grana que eu tinha. Em janeiro de 2020, eu comprei um robô que eu paguei US$ 6.000 nele. Antes ali, na a pandemia começando, paguei US$ 6.000, R$ 36.000 na época. Com as taxas, né, do MQL5 lá, saiu 36 mil e um quebrado, 35 mil e uns quebrado. Coloquei ele para rodar. Janeiro não deu quase nada, março, fevereiro não deu quase nada. Março ele deu 182% de rentabilidade. Foi um absurdo. Falei, tô rico, tô rico, tô rico. Os amigos querendo colocar dinheiro junto, coloca, vamos colocar, bababá, bababá, colocamos grana. Abril ele foi legal, maio ele foi legal, junho e julho ele quebrou com R$ 200.000. Tinha R$ 200.000, ele perdeu R$ 192.000. Se você olhar de abril para frente, ele era um robô que ou ele comprava fundo ou vendia topo no euro-dólar. Ah, Chamava Kizon Billions. Ele tem um histórico fantástico lá no caramba, MKL, no sim. relatório nos testes de performance. Enfim, o euro-dólar nunca tinha feito aquele movimento. Você pegar de abril de 2020 para frente, ele só subiu, só subiu. Abril, maio, junho, julho. Em julho quebrou a conta de uma galera absurda que estava usando esse robô, inclusive esse cara que vos fala aqui, Mas, tá? E essa, gente, é assim, o robô, geralmente, eu falo até porque teve um mais recente aí, que estava dando uma boa rentabilidade de, por exemplo, um ano. o Foi HFT, um não? ano, não, era robô Uhum. mesmo, era de uma galera aí. Certo. Eu não vou citar aqui. Sim. Mas estava dando uma rentabilidade de um ano e 3 meses, de 60% e tal. Tava dando uma boa Fantástico. rentabilidade de um ano. Sim. Só que o que nós temos que entender em relação ao robô? O mercado, ele muda ciclo. E o robô é padronizado, cara. Então, Mudou assim, técnica. o robô, ele tá padronizado para aquele setup, né? O Marcão, desliga a gravação e vamos aos nomes. No final que ela parar de Vou gravar, a falar gente no solta. Eu off. já solto tudo, né? A gente solta aqui o que acontece. A gente solta os rolês do negócio. Sim. Mas aí, o que acontece? Ele é padronizado. Então, assim, o mercado virou o ciclo. O que vai acontecer com aquele robô que é padronizado? Vai quebrar, Se for cara. Não tem atualizado, o que ele vai quebrar. fazer. É, Sim. vai quebrar. Então, assim, robô é rentável a longo prazo? Não, Não. não é. Ele pode te dar uma rentabilidade de um ano. Sim. Passou de um ano, não vai ser mais rentável, vai dar um problema. Ó, mudou o ciclo, robô, Sim. quebra. Uma dica muito boa é: o robô que tá uma bosta por um ano, ele vai ficar bom. Uma hora ele fica bom. Aí É. você volta a usar ele de novo no outro ciclo de um ano, entendeu? Sim, É tipo concordo. isso. Concordo 100%. Então, chego nessa fase desse uso forte de robô e aí não estava operando nada manual, nada, nada, nada manual, só com tudo nesse robô, porque, cara, um negócio que faz 180%, por que que você vai testar outra coisa?
E nos meses que eu falei, fez normal, ele tava fazendo 20 e 30, tá? Então tava assim, muito surreal. E aí o robô quebra, eu com dinheiro, várias partes do dinheiro eram de terceiros, a galera, meu, tem que me devolver meu dinheiro, tal. É, julho e agosto eu basicamente choro muito mesmo, uma semi-depressão, pensando em desistir totalmente do mercado, que aquilo não era para mim, né? É importante falar isso, eu não falei no começo, mas eu tenho a minha empresa de TI até hoje, eu tenho contrato de prestação de serviço com empresas até hoje. Então, você Uhum. ter uma atividade financeira fora do mercado financeiro é estupidamente importante, porque você não vai ganhar dinheiro no mercado financeiro todo mês. E no mês que você perder, tem que ter alguma coisa que pague seu aluguel, o seu financiamento, seu mercado, sua água, sua luz, sua internet, pô. A galera, no primeiro mês que ganha grana, pede demissão. Isso é uma burrice tremenda, é uma estupidez absurda. Então, enquanto tu não estiver ganhando 30 vezes o que você está acostumado a ganhar no tradicional, não larga, pô. E ó que eu vou te falar que eu cheguei a fazer 127 mil em um mês e eu não larguei a minha empresa de TI, a minha prestação de serviço. Exatamente por saber isso. Pô, é cíclico. Vai chegar uma hora que isso aqui é quem vai pagar as contas. E aconteceu, a gente vai chegar lá. Então é muito importante falar isso, tá? Então, julho e agosto de 2020 chorei muito. Setembro decido voltar. Volto pela Active Trades, tentando operar um pouquinho de Forex, mas mais focado em operar Bovespa sem pagar imposto. Essa que é a verdade. Podia pisar em ovos aqui pra caramba, mas a verdade é essa. Opero setembro, troco o soco com o mercado. Outubro, faço uns 10% de rentabilidade. Tava operando com 10 mil reais, tá bom? Basicamente o que sobrou lá dos 200 mil que o robô quebrou, ele perdeu 192 mil, sobrou 8. Peguei um pouquinho mais, juntei 10 mil, joguei lá na Active Trades pouquinho menos de US$ 2.000 na época. E aí, setembro só giro, outubro faço uns 20%, novembro só giro de novo, em dezembro de 2020 faço 540%. Com 10 mil reais eu saquei 54 mil reais da Active Trades. Foi uma luta absurda para conseguir sacar, tá bom? Fica a verdade aqui para vocês. Mas saquei e é aí onde vem a grande virada de chave para mim. E aí onde eu começo a postar mais nas redes sociais, a galera começa a gostar mais do que eu estou fazendo. Então, janeiro de 2021 começa a fazer grana, faço, sei lá, 30 mil reais. Fevereiro faço uns 20 mil. Março faço uns 50 mil. Abril faço uns 70 mil. E em maio faço mais de 100 mil reais, sabe? E aí até quem eu não conheci, tá? Meu amigo, cuida do meu dinheiro. Eu tô vendo você operando aí. Eu tava num viés muito bom mesmo. E aí eu operava na Rico, na Clear, na XP, na Genial, tinha conta em todas as corretoras. E daí, em agosto de 2021, eu tinha uns 2 milhões de reais nas minhas contas. Calma Tem aí. alguém que saiu e voltou, e aí voltou com o microfone aberto. Ai, meu Deus, saiu daqui. Calma aí, calma aí. Usuário do Zoom, tá o nome. Pronto. Aí. E daí, agosto de 2021, tinha uns 2 milhões na minha conta que, honestamente, eu não tenho a menor de ideia de quem era todo o dinheiro, porque eu sei que não era todo meu. Eu vinha ganhando dinheiro, eu sei que o meu capital vinha aumentando, e aí em agosto de 2021, eu tomo uma quebrada de não aceitar, aí vem a história da arrogância, da ganância, de cara, eu tava muitos dias ganhando, muitas semanas ganhando, muitos meses ganhando, fiz uma leitura do índice, não aceitei que ia perder aquela operação. E uma operação que começou a me dar um lote de 16, de 10 mil, 12 mil, 14 mil, 16 mil, quando eu decido sair de casa e saio de casa com o profit no celular e vou aumentando o lote, o mercado andando contra, aumentando o lote, aumentando o lote, aumentando o lote. E Quebrou. paro de aumentar o lote quando eu estava com 723 mil reais negativo. Vou almoçar, vou no cinema, e aí no final do dia
Sabe Deus por que segurei até o último instante e fechei com R$ 130.000 negativo, mas honestamente ali a calça estava suja de marrom. Poderia ter tomado uma paulada muito grande, tive que contar muito com a sorte porque essa volta que deu no final do dia podia continuar indo contra e eu teria quebrado com um valor surreal, sabe? Então, cheguei a estar perdendo mais de 700 mil e fechei com 130 negativo. Foi uma paulada muito grande. E aí comecei a me organizar para devolver o dinheiro da galera. Então, eu passo o final de 2021 operando, consegui ficar positivo. Esse prejuízo que eu tinha tido, consegui recuperar. E em dezembro de 2021, eu devolvo o dinheiro de todas as pessoas, sabe? Sentei com um por um, vi um por um que tinha me mandado e devolvi com, putz, muito lucro para a maioria das pessoas, sabe? E Isso foi aí, legal. 2022 para Porque essa fase aí que você falou não é fácil de você sim, segurar. A sim, maioria vai deixar e vai quebrar e vai fechar. sim, Ah, não, eu vou fechar. Entendeu? Por quê? Porque, pensa, é seu dinheiro que tá ali, né? Você tem sim, várias responsabilidades e você precisa do dinheiro. E sim, você tá naquele processo de ganância. Por quê? Você estava sim, vindo muito positivo. Eu acho que sim. todo mundo já passou mais. Eu já passei por algo parecido, tá? Eu não fiz isso de do martingale para trás, não, eu não faço. Sim. Mas eu passei por algo parecido também, porque eu fiquei muito tempo muito positiva, muito. Aham. Era tipo mais de 4 meses sem tomar loss, assim. Uau. E aí veio o loss. E aí, quando vem é uma paulada grande. Gente, mas quando vem assim para você segurar, porque você não aceita. Aham. Você tá muito bem. Aí você fala, ué, mas e agora? Não funciona mais? O que que aconteceu agora? Não tá mais funcionando? Aí você começa a rever tudo. Bom, aquele mês vai ser um fiasco para você. Sim. Porque o seu emocional abalou. Sim. E aí, quando ele abala, ele detona você no mês. Concordo, concordo 100%. É É, bem intenso segurar isso daí. Aí você vai não, não. estudar, vai ver e tal, vai ver o que aconteceu. E às vezes, e na verdade é só uma questão que você não aceitou, Sim, entendeu? sim, É só é só isso. arrogância, é só Você arrogância. só não aceitou o loss. As É, pessoas entram no mercado financeiro com ganância, mas elas perdem grandes valores por arrogância. é isso. Porque, cara, a coisa mais fácil do mundo é aceita que você está errado. E quando você chega na experiência que provavelmente você tem hoje, provavelmente eu tenho hoje, a gente quer sair do loss o mais rápido possível. Eu fiz uma análise que eu estou errado, tá bom, toma aí esse pedaço de dinheiro e deixa eu sair fora daqui. Que Exatamente. movimento você quer Você fazer para quer eu ir falar, não, junto? meu, deixa eu tomar esse loss aqui que tá mais curto, Sim, que o próximo movimento vai ser melhor. Aí eu pego uma paulada maior. E tá sim, tudo bem. É isso. concordo 100%. O trabalho do trainer é saber tomar loss, tá? Sim, É sim, isso. sim, Só, eu tenho o meu gerenciamento. Vou fazer isso, isso, isso. Não vou ultrapassar isso. Ponto. Agora eu sei que eu vou tomar loss aqui, mas eu tô dentro do gerenciamento, então tá tranquilo para mim, depois eu subo. Pronto. sim, concordo. Eu tenho umas frasezinhas clichê, né? Uma delas é o trader amador, quando perde, perde muito e quando ganha, ganha pouco. E o trader profissional, quando perde, perde pouco e quando ganha, ganha muito. É Então, se a isso. galera entender isso, meu, tô perdendo. Para de perder, pelo amor de Deus. Porque o que as pessoas precisam entender é mercado tem todo dia. Sim, E dias bons e dias ruins vão ter sempre, é cíclico, é uma roda gigante. Só que, se você se quebrar no dia, na semana ruim, você não vai ter capital para aproveitar o dia, a semana boa. E ele vai chegar com ou sem você, o dia que seu operacional, a semana que seu operacional, o mês que seu operacional encaixar, vai chegar. E aí você vai estar na porcaria da conta demo, porque você quebrou o seu capital, pô. exatamente. E é o que É mais verdade. acontece no início. Demais. Demais, Ah, demais, demais. é igual eu estava até comentando, o mercado financeiro é sobre gerenciamento de risco. Sim, Mas quando você entra, por exemplo, no mundo empreendedor, né, que a pessoa tem ali, é risco direto. Que as sim, pessoas falam assim, ó, gente.
Não vou para o mercado financeiro porque é um mercado de risco. Aí, beleza, aí a pessoa vai lá abre um negócio físico. Aí a pessoa não dá conta do negócio físico porque ela não tem um entendimento de gerenciamento Sim, daquilo. Aí a pessoa quebra. E aí era o mercado financeiro que era de risco, entendeu? Então, assim, sim. tudo na vida é risco. Não, Se, a se galera a acha que gente, se a gente responsabilidade não não serve para. tomar, se a gente não tomar o risco para conseguir, a gente nunca vai conseguir. Então, Sim, é sobre sempre persistir, né? Quem sim, venceu no trade, quem venceu no empreendedorismo, que a gente sabe que no Brasil é complicado, que não tem sim, muito incentivo para isso, é porque não desistiu. Simples sim, assim. concordo 100%. Continuando aqui, mesas proprietárias. Como você É. chegou nelas? Como eu cheguei em mesa proprietária, história boa. Talvez a mais triste de todas, mas boa. 2022 fazendo uma grana muito legal, muito legal, muito legal, muito legal todos os meses. No mês anterior ao nascimento do meu primeiro filho, né, Teodoro nasceu 13 de junho de 2022, maio de 2022 foi o mês que eu fiz 127 mil reais. Fui top 37 do mundo na Nike Option. Foi um absurdo. Não sei, tudo que eu clicava dava gay. Era um absurdo. E, enfim, e aí algumas pessoas começaram desesperadas, algumas poucas pessoas começaram a dizer, mano, você tem que cuidar do meu capital de novo, você tem que cuidar do meu capital de novo, você tem que cuidar do meu capital de novo. E daí em agosto eu volto a cuidar do dinheiro das pessoas. Falo, tá bom, vocês estão pedindo tanto, vou fazer. Só que me pego numa situação que eu estava já cuidando do meu capital, e aí eu posso te trazer número, era 700 mil reais, tinha chegado naquela época. E ó, eu vou te falar que eu ganhei muita grana, porque eu sou uma máquina de gastar dinheiro. Por exemplo, um pouquinho antes do Teodoro nascer, eu passei um mês nos Estados Unidos e eu gastei 100 mil reais em um mês. Tipo, entre janeiro e fevereiro de 2022. Cara, eu montei um escritório de iluminação, placa acústica, não sei lá o que, eu gastei 50 mil. Assim, eu gasto muita grana. Quem me conhece aí sabe que eu sou bom de ganhar, mas bom mesmo eu sou de É de gastar. gastar. Se a Débora não fosse Ah, controlada, ixi, a gente já tinha falido faz tempo. É verdade, a sorte é que a meu Débora que é a Deus. mão de vaca na relação. Enfim. E aí volto a cuidar do dinheiro da galera e aí não me sinto mais confortável de cuidar sozinho do dinheiro da galera. E aí eu cometi o maior erro que eu poderia ter cometido. Eu peguei um, dois, três traders que manjavam, que já cuidavam do dinheiro de outras pessoas e dei 400 mil reais meu e com um pouquinho de terceiros para um cara cuidar. Peguei um HFT que estava performando bem e coloquei 300 mil reais para esse HFT cuidar. E aí peguei 400 mil reais. E aí peguei um outro dinheiro, mais ou menos uns 350 mil reais, e comecei a girar. Então, tinha um que queria abrir uma pizzaria, coloquei grana ali, voltou. O outro queria abrir não sei lá o que, fazia um trabalho de investidor anjo, sabe? Sim. Então, você queria abrir um negócio, chamava o grupo que eu estava participando, a gente colocava grana. Em qual corretora aceita o HFT? Na FX Winning, na HFT da CFT Solutions, perdi 400 mil reais. Caraca, meu. Perdi Não, porque uma. assim, HFT teve seus méritos, Vale. né? Sim, Mas assim, corretora não aceitava, sim. né? Então, Montaram uma corretora só para rodar esse HFT, estava dando 15% ao mês, estava lindo. Cara, mas assim, a história, eu acredito em Deus, e isso, em vez de minar minha crença em Deus, fortaleceu a minha crença em Deus, sabe? sim, Então, o que que acontece? Eu coloquei essa grana e Deus quis me dar uma lição em dezembro de 2022. Hoje nós estamos em julho de 2025 e eu ainda não descobri qual era essa lição, mas hum, eu evolui muito emocionalmente, espiritualmente. Eu evolui muito como marido para a Débora. Nós temos 18 anos de relação. E eu só considero que eu legal. fui um marido pleno nos últimos 2 anos, entendeu? Então eu evolui muito como marido, como filho, como irmão. Evolui muito em muitas coisas, mas ainda não enxerguei a lição. Por quê? O HFT quebrou em dezembro.
Esse cara que cuidava de dinheiro das pessoas desde 2019 Quebrou roubou também. todo mundo em dezembro de 2019. É, a menina, aí eu tava com um investimento grande numa menina que tava com. Mano, você pega em Alphaville, o prédio mais da hora de Alphaville, a cobertura inteira ela, era da empresa dela. E aí ela estava fazendo venda de uniformes para as maiores empresas de São Paulo. Ia fazer uma venda, não era do metrô, eu esqueci o nome. E a gente investiu em roupa mesmo para ela vender. Ela fez uma cagada absurda na hora de emitir a nota, não recebeu e eu tomei mais 400 mil de fumo. Enfim, em dezembro de 2022, eu tomei um fumo de 1.100.000 reais. Só que só 700 mil era meu, 400 mil eram de terceiros. Então eu perdi tudo que eu tinha e ainda fiquei com uma dívida de 400 mil reais com terceiros, que ninguém que eu conheço do mercado financeiro que cuidou de capital de terceiros pagou, e eu pago essa dívida até hoje, né? Porque é 400 mil reais você não paga do dia para a noite. E é aí que Uhum. entra a mesa proprietária na minha vida, entendeu? Então Uhum. você pega uma situação que você vem de ter 1.100.000 reais na conta, 700 mil seu, para você não ter nada e ter uma dívida de 400 mil reais, você começa a precisar encontrar alternativas, porque eu sou bom trader, sempre fui um excelente trader, mas o trader precisa do principal matéria-prima para ele. Qual que é a principal matéria-prima do trader? Capital. Capital, Uhum. dinheiro. Então, um Sim. trader sem dinheiro, ele é só um menino. Então, aí eu comecei a estudar, entender, não sei lá o quê, e aí em março de 2023 eu começo com mesas proprietárias. Março de 2023, e aí é quem me reergue, me levanta, mas, cara, a duras penas também. Porque o que eu passei de mesa filha da. Foi um absurdo. Foi um absurdo. A gente estava até conversando sobre isso, né? Foi um Ó, absurdo. qual foi sua primeira mesa? Minha primeira mesa. A My Forex Funds. Ah, MyForex. Não, eu acho que foi a FTMO. Eu acho que foi a FTMO. Ah, tá. Foi a Eu acho primeira. eu acho que foi a E FTMO. aí não foi pra frente. Não, a FTMO, cara, aí Miou, miou de vez, a miou. FTMO. A verdade é que na FTMO, eu vindo desse sofrimento muito forte, né, dessa dor, desse prejuízo muito forte, aí sim, dessa ansiedade de, cara, eu tenho uma dívida de 400 mil reais de famílias que confiaram seu dinheiro a mim que eu tenho que pagar, o que que eu vou fazer agora? Então eu passava na primeira fase e não passava da segunda, passava da primeira fase e eu falava assim, cara, o que que eu tô fazendo? Porque eu sei operar, todo mundo sabe que eu sei operar, o que que eu tô fazendo? Eu passava muito fácil da primeira fase e na segunda tremia na base. A primeira que eu fui aprovado foi a My Forex Funds, e aí fui acumulando capital, acumulando capital, acumulando capital, e quando eu fui sacar em agosto de 2023, o que que aconteceu? Fechou! Ficou Fechou eu com tudo uma travado grana, a MyForex. eu com uma grana Vou te para... falar, foi trader que Foi, ficou sem grana ali, viu? Porque não foi, tinha o que fazer, né? É uma mesa de fora. foi Que doído, foi é sofrido. totalmente risco quando a gente está em Sim, mesa de fora, porque sim, nós somos brasileiros, né? Está numa mesa sim, de fora, aqui não tem regulamentação para isso. Então, é sim, risco. sim. Só E, que acabou que assim, a FTMO foi a que continuou, né? sim, sim. Você sabe qual mesa eu consegui sacar? É. Chama M Solutions. Só A eu M conheço, Solution, eu conheço só eu sério? que. Sério, eu Você aprovei sacou dela? várias vezes. Ó, eu saquei da Cortana Eu não algumas saquei da vezes. Cortana de jeito Saquei da nenhum. Cortana. Só saquei 3 vezes, depois ela me barrou. Sim, Barrou o saque. Aí, eu também, nesse processo de mesas, né? sim, Primeira FTMO, só que era nova, sim, então a minha primeira FTMO foi uma novela mexicana. Foi totalmente assim uma novela mexicana. Porque sim. era aquela fase de 30 dias, né, e tal. Aham, Não, tinha não era, limite, né? tinha um limite de 30 dias, meu, 10% em Dava uma 30 pressão. dias. Era terrível, era muita pressão. Então, Sim. a minha novela, eu parei no hospital, entendeu? Por causa dela. Foi desse jeito.
Mas tá sim, bom. Aí passamos esse perrengue aí do hospital. Aí eu voltei pro mercado. Aí eu falei, ah, vou fazer outras mesas. Cara, sim, o que eu passei de mesa também. Aí eu fui pra Cortana, fui pra Nova Fund, fui pra. sim. Putz, Apesar que a Nova Fund pagou muita gente. Eu tentei uma vez só, mas teve alguma coisa lá que aconteceu, não lembro agora, mas a Nova Fund eu tentei uma vez só e não fiz. Não sei se eu tentei jogar uma conta, não lembro. Vou falar besteira aqui. tinha uma Mas outra que era junto, eu não gostava dela. Mas era sim. dessa fase aí das mesas. E É, então. aí tinha MyFunded FX, Next Step Funded, eu tive Next, vários a saques Next. ligados. Meu, era muita. Tinha uma que era Fidel Crash. Sim, sim, com o leãozinho, o nome do leão. É, Sim. entrei nessa mesa aí, mano, só por Jesus essa mesa. Só por Deus, só. Foi só história de ladeira essa daí. É, a maioria que era da, caramba, da 8cap era tudo Era fake, né? zoada, é, a É, maioria. Quem conseguia sacar, tipo, eu saquei da Cortana e tal, sim. mas era raridade você sacar Aham, dessas aí. É tanto que assim, depois de tudo isso, eu foquei muito em mesa proprietária, né? pode Então, crer. ah, Dai, vamos para mesa. Então, todo mundo vinha me chamar para ir para alguma mesa. E Sim, aí, eu trouxe uma mesa, a PP Traders Fund, na tô época. ligado. E aí, eu trabalhei com eles, que não é brasileiro, era de Porto Sim, Rico e tal. E aí, tava dando certo. sim. Até que não deu certo, entendeu? E aí, por eu ver algumas coisas erradas, o que que eu fiz? Saí fora e falei um monte na rede para todo mundo. Eu até tenho esses Aham, vídeos lá gravados ainda no Instagram. Mas era sim. o quê? 8cap também, né? Na época. 8cap, é. Ó, honestamente, pô, eu já fui muita coisa, falei muita coisa aberta com o nome de ser humanos. É, talvez até isso me prejudique tentando fazer uma parceria com alguma no futuro aí. Mas, cara, o maior esquema Ponzi que tem hoje em 2025 se chama 8cap, pô. Ah, é até triste falar, talvez tenha alguma mesa proprietária que seja da 8, que esteja usando o provedor de liquidez da 8cap que não seja uma furada, mas é igual aqueles memes lá, sabe? Nem sempre o Jurandir, nem todo Jurandir, mas sempre o Jurandir, essas coisas assim. Nem sempre é handicap, mas sempre quando dá besteira é mesa que usa É, handicap. Então, geralmente era. se Toda você vez vê era. se você vê que vai logar sua conta como handicap, cara, já fica com o pé atrás, não faz muito lucro. Igual tem um brother aqui que tá divulgando forte uma mesa, ele é muito bom, inclusive. E aí ele fala, cara, você pode entrar? Entra, mas eu sei que você gosta de ser agressivo, aqui não rola. Você vai pegar a conta de 100 mil, faz US$ 3.000 de lucro, no máximo, dividezinhos, trade, toma uns loss legal, aí eles pagam. Se você entrar e fizer 10% igual fala que pode fazer, não vão pagar seu saque. Então, pelo menos ele é mais honesto com a gente que é do mercado, sabe? Fundescap. Não, não é essa Não. 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 Não vou. Essa eu falo em off depois, não vou queimar esse. É, É, não, a Fundescap mas, mas tenho uma história triste com ela. a Infinity Forex Fund você conheceu? Sim, não Essa os gostava. caras já Era ela divulgaram que eu bastante. não gostava dela, mas aí eu acabei entrando na Fundscap e tomei lá também, Sim, entendeu? sim. Porque eu É, sabia que assim, algumas pessoas estavam sacando da Infinity, sim, mas depois começaram a não sacar, pode crer. entendeu? Então eu Pode falei, crer. bom, não vou entrar nela. Aí Sim. eu já não gostava, eu não gostava muito do modelo dela. Aí eu Aham. entrei, ainda tentei a Fundscap, mas eu tava com umas contas de tipo US$ 500 mil. Sim. Eram três contas, assim, que eu cheguei a operar 8 mesas de uma vez. Pode crer. Aí, beleza. Aí eu entrei, meu, sem condição. Porque você começa a fazer dinheiro, eles barram. Então, Sim. eles faziam isso, entendeu? Você ia fazer ali uma certa porcentagem, que vai, eu fiz o quê? 50 mil ali? Sim. US$ 50 mil, por aí. Mas aí, barraram, né? É, Quando eu então. vi, já tinha E, cara, barrado você tem um 200 saque. mil, cara.
200 Você ter um mil. saque negado é mais broxante do que Nossa! você perder dinheiro, pô. Aí juntou Chegou? com tudo. Não. Calma aí, tem alguém aqui. Deixa eu mutar Você. também. Você. É. Pronto. Acho que o Lucas, pitou. Vai, foi. E aí, assim, para mim foi. Imagina você não sacar 200 mil. Não, é. Foi terrível, foi bem ruim. Aí, o que que aconteceu? Vamos estudar, estudar, estudar. Voltei para FTMO. Sim, sim. Eu E é preciso ser isso. honesto em dizer que, tipo assim, eu fiz mesa, faço mesa até hoje, mas, de novo, quem que me reergueu, quem me colocou no prumo, cara, eu não jogo esse biscoito. É um biscoito esse negócio que eu mostrei da IQ Option aqui pra vocês. É verdade, é um biscoitinho. Ele não tá nem aberto, ele tá no plástico aqui dentro ainda, ó, dá Faz pra ver. quantos anos que ele tá aí? Eu ganhei ele em dezembro de 2020. E, Você nem pode abrir mesmo, né? É melhor cara, você deixar ele aí. eu sei que assim foi uma desgraça na vida de muita gente, mas quem não deixou eu passar fome em 2024, digamos até em 2023, foi o que eu fazia na Ike Option, pô. O que Sim. eu fiz na Ike Option foi sacanagem, sabe? Com 10 mil reais eu fazia 40 mil de lucro no mês e sacava sem ter dor de cabeça. Com 20 mil reais eu fazia 50, 60, 70 mil e sacava e, cara, ficava na minha maciota. Uns vídeos eu postava no YouTube e tal, não sei lá o que, operando, e aí a galera se cadastrava na Equioption, que era bom para eles, sem eu saber que isso daria para eu estar ganhando uma baita grana. Honestamente, Sim. realmente não sabia que dava para eu estar ganhando uma baita grana. Eu fui descobrir que eu poderia estar ganhando uma baita grana com isso em dezembro agora de 2024, pô. É sério, é sério. Já tinha passado a fase, É, praticamente. já tinha. E É. aí, e aí a galera que eu fui fazer ainda eram uns toscão. Depois no final eu falo o nome também, outros pilantras, sabe? Então, de verdade. Aí você pega outro negócio que, tipo, cara, eu tenho um trabalho duro, igual eu fui agora em abril para Recife para conhecer pessoalmente os caras da corretora que eu tô trabalhando, para olhar no olho deles e falar assim, mano, eu vou indicar pessoas que me conhecem pessoalmente para esse negócio. Se Uhum. você não pagar, essas pessoas vão me cobrar. Se essas pessoas Sim. vão me cobrar, onde é a sua casa? Eu fui na casa de cada um deles em Recife. Se Uhum. eles me cobrarem, eu vou vir cobrar vocês aqui. Então, de novo, falar a parte pesada do mercado. Tudo bem vocês ganharem dinheiro com a perda das pessoas, a maioria vai perder mesmo. Mas seja homem e pague os que ganharem. Não, Sim. pode ficar tranquilo que todo mundo que ganhar a gente vai pagar. Eu falei, firmeza, porque nas minhas lives, que é o meu acordo aqui com vocês, eu vou ganhar dinheiro. Você fala, não, Rogério, o que a gente quer você é por causa disso mesmo. A gente assistiu seus vídeos no YouTube, vê que você ganha dinheiro e a gente precisa de um garoto propaganda ganhando dinheiro. Então, Sim. ter você ganhando dinheiro usando a nossa corretora é bom para as pessoas verem que você ganha e saca, sabe? É corretora do quê? De IOB, De OB? de opções binárias, é uma concorrente da IQ Option. Entendi. Não, Enfim, depois dessa daí eu nem vi mais OB. Saiu assim da minha lista, acredito. entendeu? E o que eu tenho feito bastante, esse ano eu voltei para B3, a gente vai chegar lá, mas o que eu tenho feito bastante desde o ano passado é Apex, pô. Ah, Apex, futuros americanos. Aí é uma coisa que eu acho super legal, super legal. Eles não têm direito de não pagar, né? Então vai ser muito difícil você achar uma corretora na SEC que negue um saque para você, porque se negar e não tiver uma justificativa estupidamente plausível, eles vão ter toda a operação deles parada, como aconteceu com a MyForex Funds. uhum. E enfim, então é um negócio legal e na Apex dá para você fazer uma jogadazinha bacana, que você joga uma, compra duas contas na promoção, joga uma contra a outra, uma E eu quebra, a sei. outra prova, paga só a aprovação da conta que você passou e você não tem a dor de ter que operar a conta de teste, sabe? Você já entra direto na conta real. Uhum. Então, eu tenho usado bastante a Apex e aí é onde você saca mais tranquilo, sabe? Operando índice. Sim, Nasdaq. Na verdade, eu Assim. opero mais Marechal lá, porque Nasdaq também. Eu aí volto pro Isaac. Lembra aquele cara de 12 de junho de 2019 que eu vi uns stories? Hum. Então, esse cara, ele é muito bom na Nasdaq hoje. Sim. E daí ele tem algumas operações de probabilidade estatística e eu uso as operações dele para operar Nasdaq. Eu nem me aventuro.
É, E aí, O Isaac fez o café aqui. Depois vocês podem olhar também o vídeo dele. é legal em algum momento deixar a thumb aí com o vídeo dele quando a gente menciona ele, porque o Isaac a gente faz muita coisa junto ainda, mas cara, eu sou muito grato ao Isaac porque, tipo, eu, um filho da mãe que destruiu meu emocional, pô, porque mercado financeiro não é brincadeira, não é fácil, mas, cara, eu sou de TI, então um profissional bom de TI não ganha pouco, né? Eu já vim pro mercado financeiro ganhando um valor legal, para a maioria das pessoas é sonho, sabe? Mais do que eu sempre erro na conta do dígito. Mais do que 10 mil reais é mais do que seis dígitos, né? Então, sei lá, Sim. sempre ganhei mais do que seis dígitos. Não, É, você ganhar R$ 10.000 hoje cinco. aqui no Brasil, realmente, cara, não é todo mundo que vai ganhar, É, entendeu? então. Então, é um Então, eu salarinho sempre, bom. sempre ganhei. Mas mesmo assim, pô, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito bom do quê? Gastar dinheiro. Então, eu ganhava 10, 15, 18 mil reais e sempre consegui gastar mais do que eu ganhava. Tava sempre Gastava 40. não, tudo, tudo, tudo. Eu fui conseguir viajar, comprar carro à vista, comprar tudo que eu gosto de tecnologia graças ao mercado financeiro, pô. É. Então não tem como não ser grato ao Isaac por ter feito aquele post lá no Instagram e que me trouxe para isso aqui, sabe? Aí, Isaac, Hum, fazendo bem. sim, Mas é bom, gente, é bom. O mercado financeiro é assim, ele tem os seus pontos, né? Mas sim, tem os seus pontos que vai te dar uma alegria muito grande do que você sim, queria fazer. É, como eu sempre falei sobre a questão de não desistir. Então, meu, tem hora que o mercado vai te pagar o que você quebrou, entendeu? sim, Ó, sim, eu quebrei, mas cara, agora eu tô ganhando o que eu quebrei e mais o que eu quero para poder comprar alguma coisa. sim, Então, é sobre isso. Óbvio que assim, eu hoje conduzo para que as pessoas saiam ali um pouquinho daquela rotina de só ganhar sim, para poder investir. pode Porque crer. a ideia é a gente pegar o dinheiro do trade e investir em outras coisas. Como é que você Sim, vai multiplicar o seu dinheiro? Você não vai multiplicar o seu dinheiro só fazendo trade. Você vai pegar e vai gastar o dinheiro. sim, Entendeu? Então, assim, ó, você vai pegar aqui e eu tenho umas parcerias também, né, com renda aham, fixa dolarizada. Então, legal. você pega e vai gerenciar a sua carteira. Se você quiser aplicar imóvel, você vai aplicar imóvel. Se você, meu, você vai fazer do seu dinheiro render em outras coisas. Não é Sim, só trade. E o sim, problema é que as pessoas vêm pro trade querendo ficar só no trade. sim, sim, sim. E aí quebra lá no 3 aí fala que a culpa é do mercado, Sim. Então, eu entendeu? concordo 100% com isso aí, e eu até vou agregar uma coisa com isso que eu falo pra galera. Galera, eu quebrei, mas sabe o que que me manteve no mercado financeiro? Foi a quantidade de saques que eu fiz que eu pude usar para o que eu quisesse. Uma coisa que eu vejo uma falácia no day trade, até no swing trade, tá? É juros compostos. Cara, juros compostos é lindo, ele é sim a oitava maravilha do mundo. Mas se tu começar, não importa o valor que você começou, com 1.000 reais, com 10 mil, com 100 mil ou com 1 milhão, for fazendo lucro e não sacar, acredite, uma hora a pedrada vem, uma hora a paulada vem. Então a minha maior frase sempre para as pessoas é: ganhou, saca uma parte, compra, nem que você saque 10 reais, você comprar um hot dog, um sorvete, uma É. casquinha do Mac, você fala assim, cara, essa casquinha do Mac foi o mercado que pagou. Uhum. Então, aumentou o valor, compra uma moto, compra um carro, compra uma casa, compra criptomoeda, faz outras. Eu não gosto, nunca gostei de bens, né? Então eu gostava de comprar cripto, gostava de comprar coisas assim. Mas eu sempre falei pra galera, galera, se tu ganha dinheiro no mercado financeiro, legal, juros compostos é sim muito bacana. Mas não queira pensar que você está fazendo 5 6 10 15% ao mês com day trade, com swing trade, que você vai fazer isso para sempre. Porque essa conta não fecha. Se você fizer isso por 2 anos, você tira todo o dinheiro do mundo.
Sim. Então, saca uma boa parte. Se você tiver a capacidade de investir, invista, mas gaste também, gaste um pouco você, compra uma roupa que você gosta, leva alguém que você gosta para jantar, sabe? Para viajar. E fora a satisfação, né? Eu lembro quando eu Sim, saquei a primeira vez da mesa proprietária. sim, Cara, é uma felicidade tão grande que você tem, porque foi um processo, você sabe que o sim. processo foi difícil, e você tá fazendo um saque de um trabalho que foi assim, tipo, extremo. Sim. Então, realmente, vixe, os primeiros saques você vai querer comprar alguma Não, coisa, e vai de querer mesa é da gastar hora, que alguma ganhar coisa. dinheiro com o dinheiro dos outros é É muito melhor bom, né? ainda. Eu falo isso pra galera. Não, e eu Igual vou te eu. falar, até hoje eu prefiro operar mesa do que operar minha conta. Então, hoje eu só opero, ó, galera que tá assistindo, que chegou até aqui, frase muito importante. Se você tem no mercado a opção de operar, por mais que a gente falou um monte de coisa de mesa sem esquema Ponzi, então você tem que estudar, pergunte para pessoas sérias qual mesa que ele te recomenda, tá bom? Tem muita mesa boa, muita mesa séria. Mas se você tem a opção em qualquer mercado de utilizar mesa proprietária, utilize o dinheiro da mesa proprietária. Eu tenho falado, eu falo direto pra galera, eu tô divulgando a mesa da 07 do Fabrício Gonçalves, gente Falando nisso, boníssima. gente, ó, quem é da B3 tem uma mesa boa aí da B3 também, tá? Depois Qual eu que você tá falo vendo? sobre. Ah, eu tô com a 5 PI, é do Felipe Teixeira. Pode crer, No Felipe Teixeira, depois eu mando para depois vocês. manda para eu conhecer os preços. Eu É. falei do Fabrício porque tô sempre colado com o Fabrício, mas tipo assim, eu sou ele que eu falo, pô, Fabrício, você tem 63 milhões de reais. Se for para eu perder o dinheiro de alguém, eu prefiro perder o seu. Sim. Então, eu prefiro mil vezes operar B3 com o É. dinheiro do Fabrício, brincando, né, com o dinheiro Uhum, da 07 na mesa, do que operar com o meu dinheiro. E olha só que legal. exatamente. Com uma mesa de R$ 1.200 que você paga, falando de Bovespa, por exemplo, você tem 10 mil de limite de prejuízo para você tomar. Então, vamos colocar 10%. Uma mesa de R$ 1.000, você tem 10 mil de prejuízo. Se você quebrar, você perdeu 10 mil reais que não era seu, gastando só mil que era seu. No outro mês, você coloca mil de novo e você tem potencial de ganhar 10 mil. Então, Uhum, diferente de com seu capital, que quando você quebra, você perde tudo, na sim. mesa você perde só uma fração de 10 a 20% do que você está colocando ali. E E no outro mês você tem. tem chance de aproveitar um mercado bom. E eu acrescento outra coisa. Como eu sempre comecei em mesas proprietárias, sempre foi meu carro-chefe, você começa a ter uma regra que você vai carregar a regra para sua conta real. Você não vai Sim, operar tão diferente, sim, porque você já está muito condicionado a operar a regra da mesa. É incrível isso, porque assim, sim. a galera fala, ah, não, mas aqui na minha conta real eu opero assim, na mesa eu opero. Quando você começa com mesa, você vai operar exatamente igual. Já segue as regras, né? De disciplina. Eu falo que a É, mesa desse, o pessoal, não, mas esse limite de loja de 25% é uma porcaria. Eu falo, não, ele é salvador animal. Porque se não deixar o limite, você quebra todas as vezes que você tiver um dia ruim. Então, na exatamente. mesa é muito bom esses limites de 25, de 30% no dia, porque Uhum. você perde aquilo lá e você não consegue mais operar. E às Isso, vezes o e eu outro dia achei é um dia legal ótimo. que essas mesas aí, igual você falou da B3, elas têm um limite maior ainda do Sim. que o limite do Forex, né? O É, limite do a da Forex é 07 é vinte e menor. cinco por cento. Não sei quanto que É, é da lá também é 25%. 25. Legal, Depois é, eu então. mando. Mas eu achei legal, e é capital real, né? Sim, É sim. diferente. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, tá? Agora, o segredo das mesas internacionais. É, os Noventa e primeiros oito. 3 meses, o seu operacional, suas operações não vai para o mercado real. Você está fazendo ali, tipo, uma conta demo. E Conta fake. aí, conta fake. E aí eles vão te pagar, né, ali pelo que você fez, as mesas que são sérias, tipo o FTMO, Sim, vão te pagar pelo que você fez ali com o dinheiro das vendas. sim. Das Entendeu? vendas dos testes. É.
E aí sim. depois, gente, olha, já estou dando muita coisa aqui. Tomara que ninguém me bloqueie depois. E aí Mas, depois dos 3 meses, aí sim começa a ir para uma conta de mercado, conta real mesmo. Aí suas sim, ordens vai a mercado, entendeu? Aí sim. sim você começa a operar ali com os tubarões do mercado. Mas os 3 primeiros meses não é, gente, é fake. É conta Sim. demo total, tá? Eu vou dar até uma dica para a galera que vai facilitar. Existe um site chamado Trustpilot. Adoro ele. Joga a mesa proprietária que você está É, muito bom, buscando, muito bom. principalmente se for de Forex, lá nele. Ó, as que aceitava HFT, todas têm pouco review e nota abaixo de 3. Se você pegar uma FTMO da vida, uma The Fivers, vai ter mais de 15 mil avaliações e a nota É, vai ser acima de 4,5. Eu, exatamente. Rogério, diria para vocês, quer operar mesa de... Coloca aqui agora. Na Eu, verdade, ó, eu vou te falar que esse site aí eu vejo tudo, tá, gente? Eu vejo mesa, sim. corretora, eu vejo tudo. É Sim, eu também. fenomenal. Ele tá salvo aqui nos meus favoritos, eu olho para tudo. É tanto que Então, agora eu tô com a XM aí, tamo junto. eu também tô. Eles estão me enchendo o saco para eu divulgar mais, mas eu Agora a parceria tá forte aqui. Vamos lá. da hora. Nossa, foi muita mesa que eu operei, meu Deus do céu. Eu abri aqui, fui abrir uma pasta. Deixa eu Mentira. Então, o Trustpilot, sempre que você for olhar uma mesa, olha nele, corretora de Forex, olha nele. Ele é muito importante. Olha a quantidade de avaliações. Cara, se tiver. Sim, é igual iFood. Fala para ela descer mais a câmera dela, tá cortando metade do rosto. Pronto, desci minha câmera. Ela ficou mais agachadinha para ler, eu acho. É, Então, sempre olha ali, igual no iFood. Se você olhar um restaurante que tem nota 5 estrelas, mas tem 3 avaliações, pô, foi a mãe, a mulher e o filho do cara, o marido e tal. Então, É, tem que ter mais de, sei lá, 5 mil avaliações para ser considerável, sabe? Mas de Forex, eu não sei o que que a Dai vai falar, mas eu diria que as duas que eu confio são a The Fivers e a FTMO. Essas duas dificilmente vocês terão problemas. E aí de futuros tem a Take Profit, que é de futuros americanos, e a Apex, né? A Bulenox é legal também, mas é muito cara. Então, eu diria é, isso. a galera fala, mas eu acho a Apex de índices melhor mesmo. Sim, De Forex, FMO, sempre. Primeira sim, ali, não tenho o que falar. The Fivers, né? The Fivers. É sim, assim, ó, depende do operacional, tá? É, Exemplo, para quem opera mais intraday, eu achei muito legal. Ela é sim. ótima, tá? Para Sim, quem ela é opera ótima. mais swing, eu não curti muito, Concordo. beleza? A outra é Fanginext. Eu acho que Fanginext. acho que eu sei essa aí também. Ela é legal também para quem opera mais intraday, tá? Sim. Take Cap FT. Ela também é legal, não tive problema com saque, tá? Agora, qual é a minha questão? Essa que você falou é Funded Next, ela tem 36 mil reviews. É, E é 4,6 a nota. Então ela é melhor do que a FTMO, pô. A FTMO não tem 36 mil reviews, quer ver? ela é boa, tá? Ela é muito Caraca. boa. Para quem opera A FTMO tem intraday, 24 mil. topzera mesmo, muito boa, Da tá? hora, tá bem. Take Cap FT é boa também, eu não tive problemas, tá? Sim. Qual a minha questão? A gente que opera swing, trade, muda, você tem que olhar a regra de mesa, cara, Sim. tá? Porque afeta muito no seu Read the operacional. fuck manual. É, muito, muito mesmo. E Concordo. aí tem mesas que não vai ir de acordo com o operacional de um swing trade, Sim. Ah, a beleza? própria Apex não pode, pô. Exatamente. Então, lá na Take Cap é super legal, eu não tive esses problemas, mas aí qual foi o meu problema? Ela começou a barrar commodities. Como eu Entendi. opero
Eu opero Forex, commodities, eu opero tudo, né? Sim, Eu gosto de ter uma carteira muito diversificada para diversificado. operar. Da Por hora. quê? No swing trade, você deixa operações mais tempo, né? Rodando ali. Sim, E no meu gerenciamento, por exemplo, eu não vou ficar operando tipo só o SD, sim, entende? Porque eu estou sim, operando swing trade. Então, sim. eu faço um gerenciamento onde eu consigo colocar mais ativos, e aí aquilo ali vai me dar uma rentabilidade melhor, Legal. entendeu? Mas Sim. é boa também, dá para operar também, tranquilo, tá? Agora, qual a melhor das melhores? Para mim, FTMO. FTMO aceita copy trade entre contas de pessoas diferentes? Não. Não aceita também? É, tem um cara aqui divulgando, falando, nossa, se tiver isso aí, eu tenho um negocinho aqui que ia ser bem legal. Não aceita, né? Ó, tem que Eu ser lembro o que não mesmo aceitava. ID, né? A mesma pessoa, ou Sim, seja, o mesmo CPF, e eu vou te falar que mesmo assim dá problema. pode crer, Copy em mesa, cara, dá muito problema. pode crer. Dá muito problema. Já dá problema se você colocar, às vezes, um robô de gerenciamento, porque eles classificam como robô, entendeu? Sim, Então, tem mesas que vai falar, ah, mas estava com robô na sua conta, aí vai te barrar. sim, Às vezes você passou lá e tal, e você tava com, meu, um negocinho, um robozinho de gerenciamento. sim, E aí te barra porque era um robô de gerenciamento. sim. Né? Então, É, então, é eu, difícil porque as regras são deles e o julgamento é deles. É tipo assim, ah, eu não vou falar de exatamente. política aqui, mas eles são o juiz, o advogado de defesa, o de acusação É, e tudo, pô. O eu, pro, promotor de justiça, então, eu procuro assim, ó, quanto menos tiver ali de coisas e ser mais manual possível, eu pode crer. faço. Sim, Porque nessas tentativas, você vai tentando. Cara, já foi robô de gerenciamento. Você vai tentando várias coisas para passar. sim, Por quê? Para ser mais rápido, né? Porque a sim. gente tem um gasto de energia enorme passando numa conta. E Aham, aí você imagina, ó, eu vou fazer a primeira conta, 10%. Você tem toda sim, uma regra para fazer o primeiro, 10%. Aí o sim, segundo, 5%. Ou seja, em 2 meses você fez 15%, que não foi sim, na sua conta, foi para passar num sim, teste. Ou seja, daqui 30 dias você vai receber o valor, porque você vai ter sim, que operar mais um mês para você receber. Ou sim. seja, no final das contas, Basicamente, são 3 meses. sim, Aí, quando termina ali, quando você tá. Por isso que acontece muito isso. Eu fiquei um ano assim também, que você falou. Passa no teste, aí eu passava nos dois, perdia real. Passava sim, nos dois, perdia real. Por quê? sim, Porque eu já estava cansada. sim. Aí É, não, porque hoje, você tá você tem que fazer, você cansado. tem que, no nosso trabalho, a gente tá fazendo rentabilidade, tá fazendo grana, Sim, mesmo que seja numa conta fake, numa conta de prova, né? Então tem é. um desgaste emocional de você arrancar dinheiro do mercado. O Aí meio que você trabalho é o usa a mesmo. fase boa, você usa a fase boa para passar na prova, aí vem Sim, a fase ruim, você tá na real. exatamente. É isso que acontece várias vezes. Só que aí, hoje, a minha estratégia é segurar, né? Eu Sim, seguro, faço ali um gainzinho, aí você pega o retorno do dinheiro, do seu capital e acabou. Aí eu espero, pode aí eu crer. continuo. Da hora. Já tem uma gestão das contas mesmo, né? Uma gestão É, financeira nas contas. sim. Porque Da assim, hora. toda vez, cara, você vai. Quando você passa na real, foi assim que eu consegui sair disso. Porque Sim, senão, não ia sair disso. Ia sim, ficar várias vezes ali, cansa e volta, e cansa e volta. Meu, pega a conta real, faz ali um trade que seja bom ali, não precisa ser muita sim. grana, busca pouquinho. E Só aí para você. pagar a prova. É, só para pagar a prova. E Sim, acabou, entendeu? Ah, sim. porque o problema é que você vai querer fazer 10%. Aham. Eu vou falar para você de números, de novo, números tristes, né? Que joga a galera para fora. E vou jogar bem para baixo, tá? Só vou usar o Pareto para facilitar. Mas os números são piores do que esse. 80% dos traders
que compram uma prova são reprovados. Apenas 20% passa. Desses 20% que passa, 80% não consegue realizar o primeiro saque. Sim. Ou seja, de cada 1.000 pessoas que compram uma prova, 800 não passam. Dessas 200 que passam, 160 não conseguem realizar o primeiro saque. Uhum. Sobram 40. Dessas 40, 90% não passa 90 dias sacando. Ou seja, de cada 1.000 pessoas que compram uma prova, só 4 pessoas chegam na conta real. É, pior que é verdade. Sabe? De você Tenho que passa na confirmar. prova, opera os 90 dias, saca com constância e chega na conta real, que é realmente onde eles te colocam no mercado. De cada 1.000, só 4 chegam lá. É, e eu vou falar outra coisa, tá? Traders bons que segura a conta no máximo 6 meses, tá? Sim, Porque eles vão fazer alguma coisa ali e você vai sair da mesa e vai ter que comprar outros. Então, sim. assim, não adianta você falar, ai, gente, passei nessa mesa, pronto, vou ficar com essa mesa pro resto da vida e vou Não vai, segurar. Meu, você não vai fazer. Deixa um não vai. dinheirinho reservado, porque você vai ter que comprar outra conta e passar de Sim, novo, sim, tá? Isso daí acontece com todos, já é comprovado. É, mesmo na FTMO lá, que tem a questão dos. é, tem a mostra o questão ranking lá do saque, de né? uns rankings e tal. Sim, Tem o Bernard lá, que é o top 1 da FTMO, agora ele tá com uma mesa dele também. sim, Só que, cara, eu vou falar uma coisa: existe os influencers também na FTMO, sim. tá? Não, Só de todas pra. tem. Só Não pra tem nenhuma que deixar não tem. bem claro aqui, não vou tomar bloco. Sim. Mas Não, não tem deixando bem nenhum claro mercado que não aqui, tem influencer. existe os influencers. Então, assim, toma cuidado. Sabe o que que eu Não descobri esse tem tudo ano? isso, cara. Não Que eu tem. não sei como é que não tá preso, porque a CVM é absurdamente chata. Você Hum. sabia que tem uns trader famosão de B3 que só opera conta fake, mas tá lá escrito conta real da corretora tal, tal e tal? É. Então, assim, eu sou o emissário do caos, né? Live do emissário do caos hoje. Mas, cara, todos os mercados tem gente que é garoto propaganda da corretora operando com conta fake e vocês acham que ele é o bambambam. Bam, bam. É. Pior que é verdade. Não é Mas voltando mentira. para o assunto de mesa, tem um negócio que eu gosto de falar legal também para quem precisa de operar conta real. Igual, eu operando OB, eu sempre deixo de 50 a 100 mil reais disponível para operar OB. E aí, o que que eu faço para não perder o dinheiro num dia de fúria? Porque eu tenho dias de fúria. Eu deixo no máximo 20 mil reais depositado. Então, igual essa conta da Atrium. Eu tô do dia 13 de maio para cá, que é a corretora de OB que eu estou operando agora. 3 dias eu tive dias de fúria. Um dia eu perdi 7.500 num dia, no outro eu perdi 8.500 e no outro 12.500. Mas ao longo do tempo eu tô com mais de 60 mil de lucro. Enfim, Sim. mas eu só deixo lá depositado 20 mil reais. Por quê? Porque se eu pegar nesse dia que eu começar a fazer besteira atrás de besteira, cagada atrás de cagada, não tem como. Eu vou falar para vocês no português claro. Se você tiver uma discussão muito feia com a sua esposa ou com seu marido, quem tem filho, ou mãe, ou pai, se ele ficar muito doente, tiver um problema grave ali e você for tentar operar, isso atrapalha seu operacional. Se tiver uma dívida que apareceu que você não estava esperando, batendo na sua Atrapalha também. porta, e você fala assim, cara, eu preciso pagar isso essa semana, atrapalha o seu operacional. E se você tiver com seu dinheiro depositado na conta tudo, confiem em mim, você vai perder tudo. Então, se você quer operar em algum lugar com o seu capital, eu faço trade esportivo também. Eu dei só uma fração do meu capital lá. OB, eu dei só uma fração. Por vários motivos. Um dos motivos, a corretora pode quebrar e roubar seu dinheiro. Você pode ter um dia de fúria. Pode acontecer várias coisas. Então, na mesa, você já pagou a taxa. Não tem como você perder todo o seu capital. Você pagou o valor da mesa e acabou. Mas se você Sim. for operar qualquer conta que precise estar com seu capital,
deixe uma fração lá de no máximo 30% do seu capital. Por quê? Porque qualquer problema que tiver, você não perde tudo. Você perde uma faixa do capital, vai para o quarto, chora em posição fetal deitado na cama, mas deixa o seu capital guardado. No outro dia você volta e tem mercado para você continuar operando, pô. É, é verdade. Na verdade, assim, ó, eu sempre falo, quando nós estamos tranquilos operando, é quando mais nós fazemos dinheiro. Sim, total. Quando nós vamos com preocupação, é nós na certa. Total. Ó, preciso pagar, eu sei, assim, a gente já até falou, falei isso também em outras lives. Vou com aquela pressão de pagar um boleto. Vai pagar dois. Não vai ter boleto, entendeu? O Aham. boleto vai ficar lá e você vai ter que arrumar dois dinheiro, porque você Sim, perdeu o que tinha e vai ter que pagar o boleto, sim. entendeu? É, então, por isso que a gente fala que o trade, ele vai te dar dinheiro. Mas no início, não dá para ficar só dependendo do trade, Não dá. De jeito. entendeu? Talvez nem só no início, né? Talvez durante É, toda a sua na carreira verdade, no por mercado muito financeiro. tempo. É, Por muito é. tempo, até você conseguir, que assim, você vai, igual você fez 1,5 milhão. Você pegou esse dinheiro e deixou no trade? Total. Quer dizer, na verdade eu sou o burro, né? Eu volto nisso. Tudo que eu tirei do trade eu perdi. É, então, tá É a vendo? verdade. Eu quis Mas confiar é. em outros negócios. Então, você falando aí de investimento, eu só falo assim. Legal, vamos Cadai, tá bom? Esqueçam o Rogério. Eu sou isso aqui, ó, tá na minha camisa. Eu sou um excelente Ai, trader. Qualquer dinheiro que põe na minha mão, eu sei rentabilizar. Mas investir, desde 2022, eu falo que eu sou o pior investidor do Brasil. nós Porque um vamos cara fazer o conseguiu. seguinte, ó, todo mundo vai para a OB na live. Vamos fazer uma live ao vivo, beleza? É, então, Vamos, que vamos alavanca. subir, vamos alavancar aqui com o Rogério e depois a gente vem investir, tá bom? Aí eu concordo cem por É. cento. É o melhor dos mundos. Não, mas eu vou trocar muita ideia com você com certeza para investir, porque tipo assim, ó, depois dessa minha pancada de 2022, de tudo que eu tirei do trade, que eu falei assim, cara, eu vou investir em outros locais, porque eu sei que se eu deixar aqui eu posso ter o dia de fúria. Eu perdi, hoje eu me considero o pior investidor do Brasil. Então o que que eu faço? Eu ganho dinheiro no trade, gasto tudo que eu tenho capacidade de gastar, o que sobra eu deixo em Bitcoin, deixo em cripto, tá ligado? E Cripto é aí agora, bom. Cripto é hã? bom. E aí Carteirinha de agora cripto com é bom. dois filhos eu quero ser o tio do terreno, sabe? Tudo que sobrar eu quero comprar terreno. É, não, porque pôr na mão dos outros eu não faço mais e não recomendo a ninguém de fazer. Não, eu sempre prezo por diversificação, né? É Você meu se slogan em todos os... diversificar é a melhor coisa que tem, Sim, entendeu? É, sim. você tem imóvel é legal? É, mas não tudo em imóvel. Que é Concordo 100%. igual, ó, o Brasil. Vamos falar do Brasil. Nós estamos Qual, num boom absurdo, tá? Os imóveis não vão ficar cara, nesse preço que tá, vai ter que cair, tá tudo muito caro. tá horrível, na verdade, né? Para Aham, você comprar imóvel. Quem precisa de financiamento piorou, porque tá 15% os juros. Então, sim, assim, financiamento. Não, cara, não é época de fazer financiamento, a não ser que sim, você esteja passando por algo muito extremo. Aí, sim, beleza. Mas, sim, ó, não é época. sim, Segura para poder baixar os juros, aí você vai aí ver o que você vai fazer. É sim, legal um financiamento? Não, mas às vezes você vai precisar. É sim, legal fazer agora? Não, espera baixar os juros e faz depois quando baixar os juros. sim, O que tá legal hoje? Você tem um capital, você tem o seu capital ali à vista e vai negociar, porque tá todo mundo precisando de dinheiro no Brasil. sim. Aí você vai negociar um valor legal, entendeu? Vou passar o valuation, a vol, a Saso e comprar a ação americana. Pode deixar. Isso é comigo. Sim, Mas é que eu tenho uma visão, mesmo ali, por isso que eu opero swing também.
Eu tenho sim, uma visão muito investidora, da hora, entendeu? Para poder sim. operar trade. Por isso que eu falo, meu, você tem uma visão bem trade, né? Bem day Não, a trade, minha assim. visão é 100% cracuda. Eu dei trade, É, eu nunca usei nenhum tipo de droga, zero. Quem me conhece aqui sabe, eu nunca usei droga. Eu me achei na droga no day trade, pô. Eu sou viciado nisso. então, você tem essa visão, a minha é de longo prazo, que é mais Sim, investidor, né? E você tem a visão do. Por isso que, meu, você deu super certo no OB. Cara, coisa que pra mim, eu olhava aquilo e eu falava, sim, pra mim isso aqui é um cassino. sim. Não, Eu parece mesmo. olhava, não, eu olhava e falava, tô me sentindo jogando. Sim, Aí não rolava pra mim, porque eu sou sim. muito fundamentalista, né? Então, é que você é muito do swing, mas se você olhar É, todo day trade é uma aposta, pô. sim, é Porque uma você tem que acertar aposta, um movimento rápido. Eu exatamente. até brinco, Só né? que, ó, o que que eu queria fazer? Eu queria saber o porquê daquilo, Ah, o sim. porquê do mercado fazer isso, o porquê aconteceu isso. Eu não queria saber se eu estava ali fazendo o day trade que ia me dar o dinheiro. Da hora. Entende? Se Ah, eu eu contar o queria meu operacional saber. de OAB, você vai achar da hora o porquê que eu faço. Porque eu não faço olhando para. Tipo assim, não é o gráfico que manda no que eu tô fazendo, sabia? É comércio exterior. Ó, que legal, É. legal. E Então, ninguém acredita, eu já ninguém quero segue saber porque. sobre o seu operacional de OB. É legal porque ele é troca de. Ele é literalmente o Forex, ele é troca de câmbio. Eu Sim. percebo um É, movimento porque de troca de câmbio muito na forte. verdade o OB é um espelhamento do Forex. Não, é. O pessoal fala muito, não vou ficar batendo. O pessoal fala muito que o OB é manipulado. E eu falo, cara, senta comigo, eu opero isso há 6 anos, eu olho todo dia para esse gráfico. Não é manipulado. OTC é um gráfico criado pela corretora, então ela faz o que ela quiser, ela manipula, ela cria a vela da cor que ela quiser, do tamanho que ela quiser. OTC é para imbecil. Eu não vou falar palavrão de novo, mas OTC eu falo um palavrão. Otário tomando no. Beleza. Então, OTC é isso. OTC nunca opere. O mercado aberto é real igual os outros. E se você olhar no Forex, ele vai acontecer a mesma coisa que, é é o meu operacional de OB. Só que no meu operacional de OB ele funciona porque eu preciso dos primeiros 5 minutos do movimento. Não precisa ser grande ou pequeno, não importa. Eu já tentei adaptar ele para o Forex, mas não funciona. Porque no Forex eu dependo de quantidade de pontos. Mas um Uhum. dia eu vou te contar qual que é o meu operacional de OB. Ele é realmente uma troca de câmbio. Então, tipo assim, ó, eu percebo que o dinheiro está saindo da Inglaterra e indo para a Uhum. Suíça. Ou eu Uhum. percebo que está saindo do Japão e indo para a Austrália. E aí eu executo meu operacional baseado nisso. E Que ninguém legal. enxerga isso. É legal. É legal. Diferente. Que É legal. realmente você opera nos 5 minutos lá. Eu só opero, a verdade é, eu só opero virada de hora. Eu percebo que a Inglaterra vai fazer um movimento de comprar iene e aí eu opero na virada de hora. Eu percebo que o Japão vai comprar dólar australiano, eu opero na virada de hora. Eu percebo que os Estados Unidos quer comprar euro, eu opero na virada de hora. Então, eu só opero virada de hora. Não tem isso, é para 1 minuto, para 5. Não, eu só opero na virada de hora um movimento que existe de troca de câmbio. Realmente o dinheiro saindo dos Estados Unidos, indo para outro país, saindo da Europa, indo do euro, né, indo para outro lugar e é isso que é meu operacional baseado. Aí, O para ficar que. bonitinho, eu conto Ah, para as pessoas que não, é banda de Bollinger, com não sei o quê, para o cara entender. Porque se eu tentar explicar macroeconomia, já era. a galera foge, entendeu? Eu te falo que, assim, dentro do meu curso tem 54 aulas, cara. Uau, da hora. Imagina, aí tem tudo lá, né? Tem Sim, macroeconomia, fundamentalista, só que pro cara fazer tudo, eu já sei quem faz e eu sei quem não faz, sim, entendeu? sim. Porque vai ficar uma coisa mais desgastante, a pessoa Aham, realmente tem que estudar e a sim, maioria vem com a cabeça de só ganhar dinheiro, sim, entendeu? sim. Então eu entendo o que você falou aí desse processo. Só que eu acho fantástico. Para mim, o É, mercado é isso, tá? Porque assim, ó, imagina dar um bug aí na internet, porque a gente está sim. passando por um monte de Nem coisa, brinca né? com isso, ó. Batendo a É, madeira aqui. Hoje ó, eu passo calma, fome, pô. A vamos internet, eu sou lá. de TI, trader. Se der bug na internet, eu vou vender areia na praia. Sei lá, não tenho o que fazer, não sei fazer outra coisa. Aí eu até mandei na minha comunidade, tinha uma moça, uma senhora, na verdade, né? Ela operou bolsa lendo jornal.
E ela ganhou milhões lendo jornal. Ô, louco. Ela fez a vida dela, ela já tinha 40 e poucos anos fazendo isso. Da... O que que ela operava? Via oferta e demanda, notícia. Pronto. Sim, E aí, a menina fez milhões fazendo isso. Precisou de sim. gráfico? Não, Nenhum. entendeu? E tem Sim, cara hoje que opera sem gráfico ainda. sim. Tem a galera que opera fluxo, tudo bem, mas tem as Não, eu pessoas que conheço operam um cara que assim. opera com a calculadora só contando o valor que vai ser do ajuste do dia. Ele entra com Então, um monte grandão, com calculadora, o ajuste está aqui, vai bater aqui, pronto, é esse meu operacional de hoje. Deu, deu, não deu, vou sair do mesmo jeito. E a maioria dá, o cara faz lucro pra cacete. isso aí. É igual a galera falando, eu não faço o preço médio para trás, não é porque o meu emocional não dá para fazer preço médio para trás. No Sim, máximo um, mas eu não sim, consigo. Eu faço sim, compound, que é adição de posição. Então, sim. entrou, beleza. Aí eu vou esperar meu pontinho e faço uma adição de posição. Pode crer. Mas quando os bancos operam, fundos operam, os caras estão fazendo médio para trás e rege. Eles Sim, operam desse jeito, é médio para sim. trás e rege. Por Mas quê? lembre-se que eles têm bilhões para fazer médio para trás. Você que está com Exatamente. seus R$ 1.000, dois É, mil, todos os médios para trás que você fizer, eles vão funcionar até falhar a primeira vez. de verdade, quem Na tem pouco primeira vez você quer. dinheiro, quem tem pouco dinheiro não é para fazer, cara. Não, se fizer, você vai dar certo sempre, até Não dar é errado para a primeira fazer. vez. E É. quando fizer, vai quebrar. E tem que ter grana, os caras movimentam o mercado, por isso eles operam assim, tá? Sim, Eles movimentam, imagine, eles não estão lá para fazer dinheiro, eles estão lá para fazer negociação. sim, É diferente. sim, Nós que somos varejinho, estamos lá para pegar dinheiro, eles não. sim, Então, para eles fazer isso daí, cara, eles vão estar ganhando um barril de dinheiro lá. Vai estar ganhando tanto indo para trás, quanto indo para frente, quanto indo para qualquer lado de lá, entendeu? Então, é mais uma os trajetória, caras, né? os caras operam sossegado. Não fica Dinheiro faz nessa, dinheiro, pô, e os caras têm quase infinito. sim, não fica nessa loucura que a gente fica, vamos ver a volatilidade, vamos ver o preço Aham, disso. Não, eles não precisam, eles vão ver a oferta e a demanda deles, vai fazer o aham, quê? Compra mercado caindo, sim, completamente contra. É isso que eles vão sim. fazer. É igual você pega os grandes fundos. O cara vai chegar e vai ligar na BTG e falar assim: ô, eu quero que você compre 20.000 contratos de Petrobras e tenta comprar no preço médio X aí. Mano, os caras vão bater, não importa se o mercado tá subindo ou tá caindo, ele vai estar aumentando posição. Aí vai Exatamente. passar 2 anos, esse mesmo dono do fundo de investimento vai ligar para a BTG e falar assim: ó, lembra aqueles 20.000 contratos? Eu quero que você venda. Não, mas não é hora de vender, eu não estou te perguntando. Eu só estou mandando você vender. Vende mais ou menos no preço médio tal e executa. Então o cara não está preocupado se o mercado. Ah, o Trump vai falar. Não, eu quero executar. Eu tenho 20.000 lotes para soltar. Vou soltar de 1.000 em 1.000, de 500 em 500. Não importa, ele vai É, soltar esses lotes na sua cara, pô. exatamente. Eles fracionam e vai embora. Quer ver, Sim, quer ver um mercado que dá para ver isso? É um mercado que eu gosto. Quer dizer, que eu ainda vou para ele ainda, eu quero ir para ele, estudar mais ele, para poder ir para ele também. Opções. opções de ações Eles ficam redeados o tempo todo. o tempo todo. O tempo todo. É um mercado que eu acho realmente mais difícil de operar, porque lá você não tem stop, você tem que operar em rede o tempo inteiro. Entendeu? Sim. Mas é um mercado que você faz grana. Eu não tenho um chapéu aqui para eu poder tirar, mas eu. E não tô dando carteirada com o que eu vou falar. Eu tenho Né? QI, eu sou autista, né? E É, basicamente superdotado. Não fiz avaliação de superdotação, mas meu QI é 149. E aí, tudo que eu fiz de operações, eu continuei. sim. Opções de ações, eu tentei entender, eu não fui capaz de entender. O menino que me explica faz uma grana, que tentou me explicar faz uma grana muito da hora, foi Uhum. explicando e eu fui me perdendo na explicação. Ele voltava e quando voltava eu me confundia mais.
Então, o único mercado, qualquer coisa que você imaginar, Dai, eu já cliquei. Qualquer coisa que você imaginar que dê para. Ah, o eletrocardiograma do meu avô que estava morrendo na UTI. Eu sabia que hora ia cair, que hora ia subir, pô. De tanto que eu olho para gráfico. Sim. Mas opções de ações eu não consegui entender de jeito nenhum. Porque assim, ó, operar ações já é diferente, tá? Sim, Quando a gente vai operar ações, já é um mercado que tem uma dinâmica diferente. Ele tem as aberturas dele sempre em gap, tá? sim. Quando o gap vai a favor, é ótimo. Aham. Quando o gap vai contra, já é completamente outra coisa. E é assim, o Trump, o mercado, sei lá, falou alguma coisa no fim de semana. Você já sabe que vai abrindo um gap de tal lado, Uhum. entendeu? Sim, Então, a dinâmica de ações já é diferente. Então, você imagina operar a dinâmica de ação em opção, sim, é. entendeu? E aí eu E ainda é tenho um problema. completamente redeado. Então, é por isso que Então, ele é mais difícil, aí que tá, eu tenho um entendeu? problema que, isso é sério, saiu no meu diagnóstico também do autismo. Eu tenho rigidez cognitiva muito forte. Então, compra pra mim é call, compra pra mim é buy. Aí você fala assim, eu tô comprado e put, eu tô vendido em call. Aí eu, como você tá vendido em compra e comprado em venda? Aí o meu cérebro, você vê, o cara tem o QI lá em cima, mas aí ele tem uma deficiência, e é verdade, ele tem uma deficiência cerebral que chama rigidez cognitiva. E aí, quando fala que está comprado em put e vendido em call, para vocês entenderem em português, seria falar assim: eu estou comprado em compra futura. Sim, Oh, perdão, eu estou comprado em venda venda futura. Então, eu futura. estou vendido em compra futura. Isso Uhum, dá um nó na minha cabeça que até eu sim. não consigo desemaranhar esses laços para entender opções de ações. Cara, é muito legal quando você vai evoluindo isso, né? Por exemplo, ó, Sim, o Forex, quando a gente vai operar mesas, a gente opera a CFD, né? sim, Mas, quando eu, por exemplo, a gente vai fazer análise, a gente faz em futuros, sim, entendeu? Por quê? Porque o CFD é de corretoras, sim. né? E o futuros é o que vai estar mais É o que está no próximo, acontecendo é, ao vivo, né? exatamente, é o que está mais próximo da realidade. Então, o futuro, e geralmente dá uma diferença, tá? Depois vocês Sim, podem ver isso daí. Tem diferença, às vezes, de abertura, tem diferença em questão de preço. preço. Então, o futuro, eu gosto de analisar, aí do futuros eu passo para o CFD para fazer a operação. Eu Sim. faço assim. É, mas, cara, opção é uma coisa que eu vou ainda. Da Eu hora. vou. Eu Não, acho muito legal. Eu você curto. já curte, meu, É. quem eu não conheço quem perca dinheiro com opções. As pessoas que eu conheço que fazem ganham dinheiro. Mas é isso, Sim, eu acho que elas são tão inteligentes, ou estudaram tanto, se prepararam tanto para entender o conceito daquilo que o cara já chega preparado para fazer grana naquilo. Mas eu conheço aí umas 5 a 10 pessoas que fazem grana bem legal com opções. hoje eu conheço também pessoas que fazem dinheiro com isso, mas conheci pessoas que perderam muito dinheiro com isso. Também conheci uns É, 3, 4 que tomou fumo de é um um fumo tamanho na assim de 1 pandemia, milhão, principalmente. entendeu? É, eu conheço. Mas por quê? Começaram por opção, Sim. entendeu? E opção Aí é o não tem o mercado conceito do mais resto. difícil. Exatamente, não Sim, tem conceito do rei. Cara, para vocês entenderem o hedge, vocês têm que ter passado por tudo, cara. sim, Não tem como, porque senão vocês vão fazer o hedge completamente errado, né? sim. Mas sabe por. O Flávio estava me falando hoje de uma galera que está fazendo. Eu vou te mandar o vídeo, inclusive. De uma galera que está fazendo um hedge em cripto, que está Hum. fazendo um dinheiro da hora. Aí, o que você falou, ativou o gatilho aqui na minha mente de puxar. E falou hoje para mim, mandou um áudio. Olha Que aí, tipo assim, manda o hedge da cripto. o cara, tipo assim, compra o Ethereum no à vista por US$ 3.000, então, sei lá, comprou um Ethereum e Sim. vende o Ethereum no futuros, redeando. Só que ele faz o hedge um pouquinho mais alavancado, como se fosse 1,10%.
Porque aí se cair US$ 300, o Ethereum, então caiu para 2.700. Ele não perde 300, ou ele não ganha 300, ele ganha 400. Então ele Sim. recompra o Ethereum num preço melhor e Uhum. faz o hedge de novo, Sim. entendeu? Vai subir, mas eu tô vendido com uma parte, sabe? Uhum. Então o Flávio tava falando disso. Depois eu vou até, eu falei para ele, depois eu vou assistir esse vídeo com calma do cara tava explicando isso. É, Legal. quem manja de fazer head faz muita grana, né? Só que aí eu vou falar uma coisa que eu ia falar 10 minutos atrás e acabou não encaixando. Você já é do swing, isso daí vai funcionar muito para você. Mas Sim. pensa que para mim, se eu ficar 30 minutos numa operação, para mim já é buy and hold. Eu já estou cansado de ficar na frente da tela naquela operação. É sério, uma operação para mim que dá 30 minutos, clicar e fechar e zerar, que já não andou o que eu Vamos queria. entrar numa operação em 3 meses. Ah, não, eu, Pensa você numa operação em eu já três morri. meses. Não, eu infarto. Ó, Não o meu dá, não objetivo dá. é fazer Não, um isso aí position em um ano. sim, caralho. Não, eu sei lá, eu não. Hoje, o futuro a Deus pertence, né? Apesar que a minha posição do Ethereum, eu tô comprado no Ethereum, meu preço médio tá 2.500. E aí eu usou todo mundo que o meu preço médio é a resistência mais forte da história do Ethereum. Porque ele passa e já volta, enfim. Mas essa é uma posição que eu tô faz tempo. Mas tirando o cripto, que eu vou aumentando posição. O resto, nossa senhora, eu não consigo. Uma operação de 1 hora para mim é um absurdo. Eu sou scalper Binárias, muito binárias, forte. binárias. Mas é binárias que faz isso, sabia, né? Eu acho que o day trade da B3 também, sabe? Na B3, quando você opera índice ou a Nasdaq, que movimenta muito forte, muito rápido, você cria esse gatilho de ver dinheiro. O meu negócio é ver o dinheiro movimentando rápido, sabe? Seja a favor ou contra. Então, e eu sei lidar com isso. Então, quando movimenta devagar, para mim é tedioso. Isso E é olha que eu não sou importante. TDAH, hein? Saber lidar com isso. Você falou a palavra Sim. certa. Saber É, então, lidar. porque tem gente que vai querer me copiar e, cara, você não tem estômago para ver dinheiro movimentando rápido, concordo 100%. Sim, exatamente. É o que eu sempre falo, ó, por mais que eu passei o meu operacional, você passou o seu operacional. Ninguém opera igual. Não, Todo mundo opera diferente. Por mais que, sim. gente, ó, vocês vão fazer isso, a visão gráfica, vocês podem até fazer a análise macro ali, igual e tal. Mas na hora do time, nunca vai ser igual, cara. Sempre vai ser diferente. Não, o que Porque um que vai cada segurar um, contra ou a favor é diferente. cada um Não- tem um emocional. Então, cada um vai segurar de um jeito. Sim, Ó, eu acho, por exemplo, tem uma galera que faz grana em um minuto. Eu conheço muitas pessoas que faz grana em um minuto. sim, Eu não consigo. Para mim, sim. um minuto sem condição, entendeu? Eu não consigo. Meu emocional não dá com um minuto. Mas tem pessoas que fazem. Então, Pode assim, crer. cara, o mercado é diversificado, tem mercado para todo mundo. Então, Ai, eu acho que o Delia tá aqui, eu acho que o Delia chegou a ver eu operando em 2021 e com grana, tá? Não era operaçãozinha mequetrefe, não, era com grana. Eu cheguei a fazer, sei lá, 73 operações em 1 hora e meia. meu Deus. Fechava a vela de 1 minuto, eu já fazia. Era hoje eu não faço, sabe? Eu falo que 30 minutos, 1 hora para mim é position, é buy and hold, mas não, a operação tem que durar pelo menos 5 10 minutos, tá? Falo Você brincando isso aí. você Tem que ter faz uma quantas quantidade. operações na semana? Puta merda. Se, se eu for operar Forex ou B3, mercado de movimento ou você tá perguntando? Mercado de movimento. Não, mercado de Porque movimento. a OB Cara, ó, é diferente. não, B3 hoje, não, é difícil eu fazer mais do que 5 operações no dia. Futuros, futuros, é difícil eu fazer mais do que 10 operações no dia. Vai, vamos colocar 10 os dois. Então, Você buscar 50 quantos pontos fazendo 10 operações no dia? Então, na B3 é difícil eu fazer uma operação que o meu alvo é menor do que 250 pontos. E Aham. no ouro a mesma coisa, É entendeu? que o ouro também movimenta rápido, é É, tipo um prato. ouro, um monte de vela de 1 minuto dá É, 250
50 pontos. Não, Nasdaq também. o ouro é Então rapidão. eu já tento me adaptar em mercados onde a movimentação dele é de acordo com o que É eu mais gosto de ver, rápido, entendeu? sim. Uhum. Cripto. Eu, por exemplo, se eu tentar operar um USD-CAD, um Euro GBP, um GBP CHF, eu infarto, porque ele demora tanto para movimentar, que eu falo, não, vou tomar um banho, vou levar meus filhos no cinema, depois eu volto, entendeu? Então eu já gosto de operar o É, mercado que vai se movimentar rápido. foi por isso que eu falei. Cara, 3 meses. 3 meses. Tem ativo no, de moeda, quando a galera entra, eu já falo, gente, moeda demora, tá? Sim, Só para deixar avisado, moeda demora sim, para ir para o alvo. O sim, que vai rápido? Metais vai rápido para o alvo, sim, né? sim, O ouro vai rápido, a prata vai rápido, o paládio, quando anda, anda. Meu, o paládio é sim, demais, cara. Paládio ele sim. paga muito mais que o ouro. Pode crer. Sim, muito diferente. Platinum, é legal o paládio. Para Ah, você ter uma ideia, o lote tem que ser baixíssimo, cara. Baixíssimo, assim. Uma conta de 100 mil, eu uso 0,10 de lote para ô operar louco. paládio. Pode crer. Mas você pega muito, porque ele Sim, paga muito. movimenta bastante. Platinum movimenta. Então, assim, os metais geralmente vai movimentar bem. O Aham. gás, quando quer andar, também. Ele, Sim, ele então, paga petróleo eu bem. já gostei de operar legal, mas O aí ele gás começou a dar umas também. invertidas na minha cara, eu falei, opa, deixa eu ficar fora disso. Agora, a moeda, cara, você tem que ir com paciência. Sim, Sem paciência, ela não vai pagar. Pode pode crer. esquecer. Moeda realmente é isso daí. Demora. Eu fiquei numa operação quase 3 meses do euro. Por isso que eu falei para Vixe. você. Quase Então, a três única vez meses. que eu fiquei numa operação quase 3 meses foi a de 2020 no euro-dólar, que quando ele chegou no final foi quebrando a conta, pô. Então, talvez sejam meus traumas que não me deixam mais operar long, sabe? Pode ser, com Talvez certeza. sejam meus traumas. Todo trauma deixa a gente meio com o pé atrás em algumas coisas, né? É Sim, normal, normal. sim. Eu acho que é o meu trauma também que faz eu não ir para tempo menor. Pode crer, provavelmente. Com certeza. Quando o Isaac veio fazer um vídeo dele aqui, ele falou do Bitcoins lá e tal, que tinha um horário, né, das 7 da noite. Vamos fazer o day trade de 7 da noite. Cara, eu falei, eu tô me sentindo perdida jogando. É, então, Porque saía muito do que eu faço, né? É muito assim. ele tem uma operação que ele tem anotado mais de 3 anos, todos os dias a Tem, operação. tem, tem. Então, É bem legal, bem mas às legal. vezes não dá. Cara, teve vezes da gente fazer essa operação dele em cripto que não dá tempo de você colocar o stop. Você entra, Não. posiciona o É alvo e já rapidinho, termina vai a direto, operação. né? Tem vezes É, que acho que demorou 3 dias já no máximo, mas o normal é assim, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos já executa. é isso mesmo. Isso mesmo. É legal, é bem legal. Sim. É, bom, então você contou toda a trajetória. Agora, a próxima live, nós vamos fazer com o operacional. Tem que ser. Seu operacional de OB, que eu já fiquei aqui querendo saber como é que é esse operacional aí. Eu achei muito legal. Eu prometo que contarei para você e para vocês, não o que mostra no gráfico, porque o que mostra no gráfico eu mostro rapidinho, mas todo o conceito que eu vi, eu aprendi com uma pessoa, e falo o nome, não tem problema de falar, hoje ele opera Forex, não opera mais isso daí, mudei muita coisa, aprendi com o Lucas Paim, esse operacional, que ele mostrava no gráfico, e aí eu sou maluco, né? Eu sou um cara meio obcecado. Então, quando eu vejo alguma coisa, você falou um pouquinho disso, eu quero entender tudo que está fazendo aquilo acontecer. Então eu fui estudar comércio exterior, fui estudar Forex, fui estudar movimentação de mercado, troca de moeda, compras, estudei um monte de coisa. E eu falei, calma, isso aqui não acontece por um movimento gráfico, isso aqui acontece por um comércio exterior. Ah, isso, tanto que eu tentei fazer esse operacional para 15 minutos, para 30 minutos, para 40, não funciona, ele só funciona na virada de hora.
O meu Uma grande hora. segredo de OB, de eu ter feito 2 milhões de reais com OB, é a disciplina de eu só operar em virada de hora. Porque ele dá loss, obviamente, não é uma máquina de imprimir dinheiro, mas ele só funciona com perfeição de no médio prazo ele te dá muito dinheiro na virada de hora. E E aí aí tem uma explicação você, macroeconômica muito grande. e aí você pega, por exemplo, na macroeconomia ali, né? No caso dos indicadores econômicos, você pega também alguma notícia para fazer virada? Na verdade, eu prefiro ficar de fora em notícia. Tá. Existe um movimento, eu tenho tudo anotado. Para vocês eu prometo trazer, mas existe um movimento que acontece que aí eu falo, esse aqui eu aceito na notícia, entendeu? Se não, eu Entendi. prefiro ficar de fora na notícia. Tá. Mas eu Legal. prefiro, Legal, basicamente isso. legal. Muito bom. Eu já vi pessoas operando OAB só em notícia, na verdade, né? Sim. Por É, isso eles que eu não aceitam perguntei. muito bem quando você faz muita grana com notícia, não. Eu tenho. Tá. A verdade é que por ser muito metódico, né, rigidez cognitiva, eu brinco que eu pego o regulamento e ponho aqui debaixo do braço. Então, eu leio todo aquela coisa que ninguém lê da IKEOPS, eu li. Das mesas, eu acho que eu sou o único cara de que leu de todas as mesas que eu passei. Li da Uhum. Apex, li da FTMO. Então, eu gosto de usar o regulamento ao meu favor. Então, eles Sim, não veem com bons olhos você operar notícia. Então, se você fizer muita grana sempre operando notícia, vai ser bloqueado. Para que que eu vou fazer uma coisa que eu vou ser bloqueado? Então, eu nunca tive uma conta bloqueada. Tive saque negado de corretora que era fraudulenta de mesa, sabe? Mas sim. de conta bloqueada, eu nunca tive, pô. Ah, legal. Bem legal. Então, gente, Fechou? logo mais, Ó, tá no operacional meu do portfólio Rogério. do O meu, café com gráfico. o meu café ficou gelado, não dá mais pra tomar, não. Obrigada, Foi da hora o Rogério. papo, pô. Muito legal, viu? Muito legal ouvir sua história. Agora eu quero saber do seu operacional da OB. Achei muito interessante porque é diferente. Eu gosto de coisas diferentes, tá? Eu também, eu Então, também. meu, Não gosto de ver aquilo que todo super mundo faz. Eu falo, diferente. Fica uma mesmice, né? Ai, todo mundo faz isso. Todo mundo opera padrão gráfico. Todo mundo faz isso. Então, não, e se tá todo meu, mundo vendo, o dono da UBS tá vendo que tá todo tá mundo vendo vendo aquilo e também. vai entrar contra e vai arrebentar com Exatamente. você, pô. É Então eu tipo não gosto de isso. fazer. Sim, A concordo. operação do fluxo da UBS é assim. Sim. Onde estão as sardinhas? Vamos jogar a rede É. lá. Bom, obrigado, viu? Até Eu que mais, agradeço. gente. Muito obrigada por estar aqui junto conosco nessa noite fria, né? Tá frio hoje aqui. E estaremos aí no próximo Café com Gráficos, semana que vem. E, Rogério, se você quiser falar aí de alguma parceria, corretora, pode falar. Cara, a que eu tô atualmente, acho que eu falei um pouquinho, né? A XM tem me cobrado bastante. Já tem um negócio na XM, depois te falo em off, para eu voltar a divulgar eles, mas eles precisam fazer um negócio para mim, e não é dar dinheiro, tá, galera? Não, não é isso. É uma outra coisa que ficou preso lá atrás, então tô esperando isso acontecer. E estou trabalhando com a Atrium, certo? A corretora de OB. O meu acordo lá é honestidade, fazer minhas lives e nas lives ajudar a galera a ser produtivo, ganhar dinheiro. Então, tenho feito as lives todos os dias, faço várias lives por dia. Comecei com 20 mil reais lá e já saquei mais de 60 mil reais em menos de 60 dias. Tem uma galera me seguindo lá. Que mais? Eu opero com a mesa proprietária da 07, então sou parceiro da 07 também. A 07 tem acho que 15 parceiros no Brasil que podem divulgar e ganhar comissão da mesa deles. Então, opero com a 07 e indico a 07 como corretora. Mas hoje mesmo, né? Vou me queimar com o Fabrício falando isso. Hoje mesmo estava falando com o Flávio da MIDI, que está com uma super promoção. Você falou de uma outra, então, cara, eu gosto de trazer para quem me segue, para quem gosta de mim, o melhor preço, pô. Eu estava trazendo Sim. do Fabrício porque eu confio nele e tal. Mas se ele começar a perder muito no preço da 07, gente, a gente precisa buscar o melhor custo-benefício. Então, Uhum. hoje está falando com o Flávio da MIDI, quero ouvir mais da que você tem parceria aí, quero ouvir mais a respeito dela com toda certeza. E a Apex, né, de futuros americanos, eu acho que é
a que eu mais recomendo. Não tem o link de indicação da Apex, o Isaac tem quando indico dele. E a FTMO, se você tiver, passa para mim, porque eu indico a D-Fibers com o link de uma amiga minha. Também não tem o link da D-Fiber, da FTMO, mas são essas, né? Eu acho que a galera que quer operar OB, vem para que eu vou estar sempre em uma, que se a gente tiver saque negado, eu vou lá na casa do cara cobrar o saque. É Quer isso aí. operar, quer operar futuros americanos? Vai para a mais segura, vai para a Apex. Quer operar Forex? Vai para a FTMO, que é a mais segura. Esse é o meu recado final. Isso aí, Rogério. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Ótima noite para vocês e até mais. Obrigadão, Valeu, fica com Rogério. Deus.